boa noite, muito boa noite. Mas bem-vinda mais uma vez, bem-vindos mais uma vez à série Mães que Inspiram. Vamos lá? Vai ser mais um sábado aí incrível, 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 incrível. Vamos só esperar as pessoas entrarem aí pra gente já começar isso aqui, tá bem? Vai ser uma noite muito especial. Tem muitas coisas preparadas para nós nessa noite, hein? Vamos lá! Semana passada tivemos mais de 100 vidas aí, né? 100 vidas não, acho que muito mais, porque nas casas acabavam tendo mais pessoas participando, que é o que as pessoas colocavam. Então, hoje, assim, eu digo para vocês que eu, assim como nos outros 2 sábados, assim, tô muito, muito ansioso para que chegasse logo às 8 horas da noite e a gente estivesse aqui juntos, né? Para que a gente pudesse viver uma noite de grandes coisas, tá bem? Seu nome já tá aí, se você tem um nome aí diferente, que eu não vou conseguir identificar seu nome, você já diga que cidade que você é aí, tá bom? Tá bem? Vai dizendo que cidade que você é aí, eu vou dizendo aí, ó. Vamos lá, ó. Tiago Valério tá aí, Elaine Cardoso tá aí, Flávio Fontenelle, fala meu, beleza? O Flávio eu sei que é de Curitiba, deve estar lá com a Eliette, sua esposa. Janice tá lá em Lisboa, minha amiga, tá lá em Portugal. A Fabiana Silva, muito bem. Adilson Dantas, Fred Vieira, Gisele Berodes, que daqui a pouco vai vir aqui. Sugiro que você pegue o seu lenço. Pegue aí o seu lenço, pegue exatamente aí abra bem o seu coração para uma noite incrível que nós vamos ter, tá bem? Catarina Rosângela, muito boa noite. Arineuza, boa noite. Yuri, meu amigo de infância, boa noite. Flávio perguntando, ó, cadê o KM da bike? Não vi a resposta. Ô rapaz, acho que eu perdi essa pergunta aí, viu? Vamos lá, olha lá. Gislaine Pereira, Priscila Marcos, lá de Caxambu, acho que é aí, acertei. Jones Oliveira, muito boa noite. Yuri de Jacareí. Gislaine Pereira é de Baipendi. Gislaine, não sei se a gente tem algum parentesco, porque às vezes eu não estou guardando aqui, mas ia muito mais aí, agora um pouco menos, mas meus pais são daí, meus tios moram aí ainda em Baipendi, uma cidade que eu amo, né, no sul de Minas. Vamos lá. Arenilson Garcia, lá de São José dos Campos. Igor Adriano Fernandes, muito bem, Igor, seja muito, muito bem-vindo aqui. Rodrigo Afonso, lá de Abu Dhabi, Emirados Árabes. Olha só, antes da gente começar com a nossa convidada especial dessa noite, né? Eu queria dizer para vocês assim que eu falando com mães essa semana, né? E elas disseram assim que durante, né, a fala da Dayana, elas se emocionaram muito no sábado passado, e exatamente para que elas se identificaram muito e com muitas coisas. E eu tô dizendo assim que as mães, elas são terríveis de tão fortes que elas são, né? Terríveis num bom sentido, né? Assim, de ser terrível, de ser grande e de ser forte. Eu já falei aqui, acho que foi na primeira, que o presente em Deus ter dado exatamente a capacidade, a possibilidade de gerar uma vida, de gerar um filho, não foi dado a nós homens, porque a gente não iria aguentar, entendeu? Homens que estão aqui nessa noite, se você concorda, você faz um joinha comigo. Homens conscientes, né mesmo? Né, assim, homens conscientes, homens evoluídos, né? Né, assim, homens evoluídos vão entender o que eu estou falando, né? Então, ó, tem mais gente chegando aqui, ó. Tem mais gente chegando, acertei, né? Fernanda Cristiano, muito boa noite. Edilson e Evelise, muito boa noite. Acertei, né, Priscila? Para vocês também, um beijo aí. Merielle aqui, minha cunhada, seja muito bem-vinda. Danilo, meu amigo, seja bem-vindo.
Elisete, Vanessa, Hilda, a Vanilda de Caxambu também. Obrigado, Danilo, pela iniciativa aí, né? Paloma Lopes, muito bem. Olha lá, tem homens dando joia grandão ali, ó. Minha irmã Ivanita aqui. Se cheguem aí, ó. Silvana Aparecida, Débora Fialho, que tá chegando aí também. Então, olha só. Quero dizer assim para as mães, né? Para as mulheres, que a força que há e a força que existe dentro de uma mulher, mas eu não tenho tanta propriedade para dizer, porque eu não sou uma, né? Mas a maneira na qual eu me espelho nas mulheres é algo assim gigantesco, grande, gigante, porque as mulheres para mim são uma fonte de inspiração muito grande pela força, pelo tamanho, e também tem defeitos como os homens têm, né? Não é porque nós estamos falando aqui da série Mães que Inspiram que eu não vou dizer que as mulheres não têm defeito, não é isso que eu estou dizendo, né? Aliás, uma mulher em sã consciência, uma mulher grande, uma mulher forte, ela tem a grande consciência de que ela também tem muitos defeitos, né? Eu acho que isso é o que faz aí a gente crescer, né? A gente reconhecer aquilo que está dentro do nosso eu. Acho que esse é o grande segredo da vida, né? É reconhecer que eu não quero estar onde eu estou, no sentido de crescimento, aliás, eu não quero parar onde eu cheguei, porque eu quero chegar muito maior ainda, né? E nós estamos dizendo, como ser humano, em poder servir o outro, em poder estar com o outro, né? É assim que a gente tem que fazer com a vida. A vida é assim demais. A vida é simples assim, né? Esses dias eu falava com a minha mãe, então a gente dá uma risada, né? Às vezes eu faço piada, alguma coisa, e é uma coisa assim muito incrível, né? No domingo passado, nós tínhamos, eu não sei se minha mãe está assistindo ou não, mas não tem problema nenhum. Olha só, você sabe que no domingo passado, no sábado passado, nós tivemos uma live à noite, tudo bem, a gente havia feito uma comida aqui em casa, uma janta aqui simples. E aí, nessa praticidade, né, que muitas vezes a gente tem aqui em casa, a gente fala assim, não, pô, amanhã a gente esquenta a comida e a gente toca pau e é isso mesmo, o almoço tá pronto. Às 10 da manhã, meu telefone toca. Quem era? Minha mãe. A gente ia esquentar a comida do sábado. E minha mãe me liga e fala assim, filho, você tá em casa? Não, mãe. Ela falou, vocês já começaram a fazer o almoço? Era umas 10 alguma coisa. Eu falei, não, mãe. Não, ainda não começamos não, assim, né? Domingo vai acordar um pouquinho mais tarde. E aí ela falou pra mim assim, então você não faz não. Eu falei, não? Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, eu tô fazendo aqui, deixa eu só me ajeitar aqui, tá, gente? Eu tô fazendo aqui e eu vou levar prontinho aí. Eu falei, o quê? Prontinho? Eu falei, mãe, não, mas... Ela falou, não, eu quero fazer. Aí eu recuei, porque ela queria fazer. E aí deu por volta de 1h que a gente combinou, 1h da tarde, sabe o que aconteceu? Falei, mãe, posso ir? Ela falou, pode. E aí eu cheguei, e aí ela levou pra mim assim, como se tivesse uma bandeja assim de alumínio, e eu nunca vou esquecer a carinha dela de satisfação. A minha então nem se fala, né? E aí dentro da bandeja tinha uns tupperware simples assim, sabe? Sabe aqueles tupperware simples assim? Tinha um de feijão, um de arroz, tinha um de uma macarronada. Falei, mãe, põe um pouquinho, porque só somos eu e a Ellen e o Breninho aqui, né? De macarronada. E aí tinha o arroz, o feijão, a macarronada, tinha um alface e tomate na outra vasilhinha, e na outra vasilhinha os pedacinhos de carne, assim, tudo separadinho. E eu olhei aquilo lá. Eu vou dizer pra vocês que eu não sabia o que eu fazia com aquilo lá. Lógico que eu sabia, né? Mas assim, vocês estão entendendo na questão emocional? Eu não sabia, eu não tinha como agradecer, eu não tinha o que falar. Eu não tinha o que dizer. Coisas que somente, né, uma mãe pode surpreender a gente, né? Não é assim? Então, de repente, alguém te liga e o que minha mãe me fez na ligação foi mais ou menos assim. Filho, não mexa com nada não. Desde que hoje, mais uma vez, eu vou cuidar de você. Foi isso que minha mãe fez comigo. Foi isso que ela fez. Nada além disso. Filho, não mexam com nada hoje, porque hoje, mais uma vez, eu vou cuidar de você.
Coisa linda, né? E sabe quando eu peguei assim, pus no carro e vi aquele Tupperware simples? Minha mãe é simples, minha família é simples. E aí eu lembrei de uma cena, quando eu tinha 14 anos, aqui eu sou de Jacareí, moro aqui na região de Jacareí. Em Jacareí não tinha um Senai ainda, em São José tinha um Senai. E tinha uma prova que era muito difícil de fazer. E eu fui fazer, tinha que ficar lá, fiz a prova e eu passei na primeira fase. Era muito duro de passar, passei. E a gente em casa sempre estudou em escola do governo, do estado e por aí vai. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, na outra vez, na segunda etapa da prova, sabe o que eu tinha que fazer? Ficar lá o dia inteiro. E eles falaram assim, ó, você pode levar dinheiro ou você pode levar a marmita. Fato, né, gente? Fato. Levei a marmita. Eu lembro até hoje que era uma vasilhinha assim, não era Tupperware, mas era de plástico assim, redonda, com fundo redondo. Então tinha arroz, feijão e tinha carne moída. E aí, quando chegamos no Senai lá, né, a marmita aqui, tinha que ficar o dia inteiro. Sabe o que aconteceu? Por volta de umas 9, 10 horas da manhã, a mulher entrou na sala e falou o seguinte, olha, quem aqui trouxe marmita, pode se levantar e vai lá. Pode botar a marmita lá que vai esquentando. Quem vai comer na cantina, só ficar na sala. Ninguém levantou. Eu falei assim, não, eu como frio, mas eu não levanto. Enquanto alguém não levantar daqui, eu não levanto, né? Ah, levantou um, aí eu já levantei. Eu me lembro que quem levou a marmita se juntou, combinou, a gente sentou tudo junto num canto, todo mundo abriu sua marmita e começou a comer. E eu vim embora lembrando disso. Sabe as coisas assim? Eu tenho 41 anos hoje. E o tempo ele vai passando. E esses atos em que, por exemplo, a minha mãe teve, eles fazem com que a gente vai lembrando de como a gente foi cuidado pelos nossos pais. Da maneira na qual eles cuidaram de nós. Da maneira na qual eles se abdicaram de muitas coisas para nós. A história do bife para mim não muda. Se tem 2 pedaços de bife e tem a mãe e 2 filhos, é lógico que ela não vai comer. É lógico que ela vai falar que não está com vontade. É lógico que ela vai dizer assim, não, mamãe não está passando muito bem hoje, pode pegar um para você e um para o seu irmão. Não, mamãe já está cheia, tomou café tarde. E nada, barriga nas costas. Doida para comer esse bife. As mães são assim. As mães são assim. Vocês são assim. Vocês são assim. Ai, né? E é por isso que eu agradeci. E agradeci não foi pouco. Agradeci. Mas não tem como agradecer, né? O maior presente era ela fazendo. E eu sou muito feliz ainda porque eu tenho a minha mãe, sabe? Muito. Minha mãe tem 71 anos. Ontem eu a vi assim, a gente conversa, a gente se fala. Mas assim, você sabe que ninguém está preparado para aquilo, né? E eu não sei como é que vai ser. E eu não quero falar disso, tá bom? Pronto, não quero falar disso. Tá bem? Então seja muito bem-vindo aqui. Faço questão de fazer uma introdução aqui antes de chamar a nossa convidada de hoje, né? Vou chamar aqui uns minutinhos a Gisele, porque eu quero que você prepare seu lenço aí, porque é uma coisa atrás da outra, 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 tá bom? Então te prepara aí. Gisele, já vou te chamar aqui, tá? Peço que você se conecte e antes de clicar aqui na Gisele, eu queria que você, olha só, eu queria que você fizesse o seguinte, tenta se conectar aqui comigo. Você está perto de televisão e pode desligar, se conecta aqui. Eu acho que nas falas que vão vir agora, nas falas que vão chegar, eu acho que você vai conseguir levar um monte de coisas. E eu quero te agradecer porque você está entregando aquilo de mais importante que você tem, que é o seu tempo. E isso não tem preço, né? Então, antes de chamar a Gisele,
quero fazer alguns comentários aqui. Aqui algumas pessoas que conhecem a minha mãe, né? O Luciano tá falando assim, olha galera, compartilhe e convide seus amigos aí, é isso aí, vamos fazer isso. A Nilda Albino que tá nos acompanhando aqui todos os sábados, né, Nilda? Ah, semana que vem tem uma série, todas as séries são especiais. A primeira foi com a Priscila do Pará, a semana passada foi com a Dai, com a Daiana de São José, hoje é com a Gisele de Jacareí e semana que vem é com a Ellen, é minha esposa, né? Minha esposa tomou decisões muito duras, como a série sobre mães que inspiram. Ela tomou uma decisão, a base mais ou menos de sábado que vem, vai ser sobre uma das decisões mais lindas que ela teve depois de se casar comigo, é claro, né? Brincadeira, mas foi de lá, entre aspas, deixar sua carreira numa grande indústria depois de quase 10 anos para poder cuidar do Breno, para poder ficar com ele, para poder ser mãe, né? Assim, enfim. Mas aí vocês preparem o coração aí, tá? Yuri dizendo que assim, dando Terezinha um anjo. Yuri foi nosso vizinho lá no bairro, lá, Yuri. Ah, Rosângela também conhece minha vizinha, conhece a minha mãe. Rodrigo Costa, lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina. Rodrigo, fala a cidade aí, tô em dúvida se é Tubarão, se é Vidal Ramos, uma coisa assim, né? Então vamos lá, olha só, deixa eu ver quem mais chegou. Ai, Denise Paula, aqui uma grande amiga, falou que também viveu isso no Senai, muito legal. Olha aqui, tá aparecendo aqui Teresa Vong. Eu acho que é a Teresa Vong que eu tô pensando. Eu acho que é uma podóloga, que se for você, manda um joia. Eu vi a Teresa Vong uma vez na vida, ela é uma podóloga, eu tava arrastando o pé, uma amiga falou assim, ó, vai na Teresa Vong que ela é boa. Gente, eu fui lá, ela é de Jacareí, se você precisar e se você continua fazendo essa missão, Teresa, de cuidar do pé das pessoas mais delas, você bota um joinha, bota seu site, aproveita que eu tô te pedindo. E eu saí de lá, além de com o meu pé muito consertado, mas eu dei tanta risada e foi tão gostoso. Então eu entendi que a Teresa tem uma missão. Eu já vi esse nome outras vezes, aí eu falei, eu acho que é, eu acho que não é. Se for você, você faz um joinha aí. Tá bom? O que me marcou, a unha, bacana, mas o que mais me marcou foi a alegria na qual você fazia aquilo lá que era uma missão que você tinha cuidado das pessoas, tá bom? Aqui, Abel de Taubaté tá aqui. Helenice está dizendo assim, ó, me lembro de você, quando com sua família visitava seus avós em Baipendi. É mesmo aqui, ó, brincávamos à noite, eu achava, olha que legal, eu achava tão chique ter um amigo de longe, bom te ver, amigo. Helenice, muito bem, que legal, olha que coisa boa, né? A vida parece que distancia, mas depois junta de uma maneira, né? Márcia dizendo felicidades aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui. A Silvia disse que tá travado, alguém me fala aí. A Bel, minha prima de Taubaté, mandando um abraço para minha mãe. Deixa eu ver aqui. Agora sim, né? Muito bem. Edna, estou seguindo todos os sábados, estou amando. Legal, Edna, bacana. Rodrigo respondeu de Tubarão, de Santa Catarina, né? Bacana, meu outro irmão entrou aí agora. Rosângela diz, ela é ótima, super indico. Olha lá, Rosângela também foi na Teresa Vong, então é isso mesmo, né? Então vamos lá, vamos começar logo aqui, ó. Deixa eu chamar aqui Gisele Berozzi, já tô adicionando. Tá bem? E vai se preparando. Minha caneta que eu quero anotar um monte de coisas aí, tá? Já tô aí com a Gisele. Eita! Tudo bem, Gisele? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Que legal! Bacana! Que bom você tá aí. Deixa eu baixar bem essa música que eu boto aqui, para não te atrapalhar aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite nesse sábado à noite. É, tem bastante gente aqui, que você tem uma missão grande aqui conosco, da gente poder tocar esses corações aí, tá bom? Olha só, Gisele, trouxe aqui meu caderno, que eu quero anotar um monte de coisa. Então, por exemplo, assim, os comentários, gente, que vocês quiserem ir colocando aí, não tem problema nenhum. Eu vou anotando aqui, tá bem? Eu vou anotando aqui, depois... Ah, deixa eu me ajeitar, eu já tô brigando com esse negócio. Eu vou anotando aqui e depois a gente vai falando aqui e vai passando. Tá bom? Então fique à Tá vontade, seja joia? muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado de estar aqui conosco, de dividir seu tempo, né? Uma das coisas mais importantes aí que a gente tem na vida, depois da nossa família, claro.
Com certeza, pessoal. Um prazer estar com vocês nessa noite, nesse sábado, né? Vocês depositaram essa confiança, esse tempo de vocês para, né, para me ouvir. Só tenho que dizer gratidão por este momento. Muito bem, Gisele. Quando a gente vai fazer uma série assim, e a série chama, né, Mães que Inspiram, além de mãe, assim, o primeiro veio a Priscila, que ela tem, assim, vocês viram que acompanharam aqui, né? Uma questão muito grande, muito forte com a questão das filhas. A filha da Priscila pode morrer a qualquer momento, se der um descontrole mínimo, é complicadíssimo. A semana passada foi a Dayana, que tá aí, tem uma metástase, né? Tem um câncer aí nos ossos. Vem vencendo, vem vencendo, vem vencendo. Mas, assim, aí ganhou o Pietro de presente, que é o filho. Um dos médicos disseram um monte de coisas, enfim. E aí, quando eu fui para pensar na pessoa desse sábado, dizia assim, poxa vida, e agora? Eu queria que alguém falasse de mãe, que cuidasse de mãe e tudo mais. E aí, de repente, nada é por acaso nessa vida, Gisele está aqui conosco, tá bom? Então, Gisele, a fala é sua. Eu sou aqui um ouvinte, um torcedor aqui, tá bom? Gente, então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, tá? Se preparem, porque a minha história tem começo, tem meio, mas não tem fim, né? É uma história de uma missão, né? E a minha missão começou com o meu nascimento. Para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu sou a 19ª filha, né? Do mesmo pai, mesma mãe. E minha mãe já me teve na menopausa. A Ô, diferença... gente, vocês não entenderam errado, não. É 19 mesmo, né, Gisele? 19, eu sou a 19. Só que acabou criando 14, né? Antigamente falecia filhos, né? Criança, recém-nascido, né? E para você ver a quantidade que meus pais tinham, né? Quando perdiam um filho, o consolo que o meu pai dava para minha mãe, ele abraçava ela e falava assim: velha, fica triste não, daqui a pouco a gente faz outro. Olha o consolo. E assim foi indo, né? Era uma escadinha. E o último, né? A última criança fui eu. A diferença minha para o meu irmão mais novo é de 8 anos. Minha mãe, então, já na menopausa, já achava que não ia ter mais filhos, com já filhos criados, casados, netos. E de repente a minha mãe começou a se sentir mal, né? Uma disposição. E nessa época já havia médicos. Então, minha irmã mais velha, que tem diferença de idade de 30 anos para mim, ela resolveu, né? Falou: minha mãe, vamos no médico, vamos ver o que está acontecendo. E minha mãe aceitou. Ao ir no médico, né, ele examinou e ele disse que minha mãe estava com fibroma e que tinha que fazer uma cirurgia para retirar, né? E a minha mãe nunca tinha ido em médico, ficou desesperada. Como assim? Vou fazer uma cirurgia? Vai, né, abrir minha barriga? E ela entrou em desespero, né? Falou: não, não queria. E daí minha mãe falou: não, vamos então procurar outro médico. E o médico atual já queria fazer cirurgia dela, né? Conclusão: se ele fizesse cirurgia, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E ao marcar outro médico, o médico fez exames nela e ele disse: a senhora não tem fibroma, a senhora está grávida. E aquele momento, o alívio da, né, não fazer cirurgia, mas ao mesmo tempo, grávida aos 48 anos, com os filhos criados, com netos. A minha mãe sentiu vergonha. E aí gerou uma rejeição. Ela não queria esse filho. Né? Porque como que ela ia falar para os filhos que ela estava grávida? Né? Que vergonha. E assim que ela se sentia. E meu pai falou para ela, né? Falou assim, não. Ele chamava de velha, né? Não, velha. Já criamos tanto, a gente cria mais esse. Não tem problema, né? Vamos criar. Só que ela não aceitava, ela chorava muito, né? Ela chegou a me contar que muitas vezes ela chorava, porque ela falou: como eu, grávida, nessa idade? E assim, na época tinha uma rádio que você mandava carta e a pessoa lia essa carta e dava conselhos.
E minha mãe, desesperada, escreveu, né? Até minha irmã que escreveu para ela, que nem tinha estudo, né? Mal escrevia direito, e mandou essa carta. E a mulher leu essa carta dela na rádio. Leu a carta, né? E disse o seguinte conselho: disse para que minha mãe não se desesperasse, para que ela aceitasse essa criança, porque era essa criança que ia cuidar dela na velhice e olhar por ela. Então, naquele momento, quando ela se sentiu acolhida, né? E ela acabou me aceitando, né? Acabou aceitando essa gestação. E os meses foram passando, chegou o momento do parto, em que daí já ela foi para o hospital, né? Toda a gestação dela, ela tinha em casa. Minha mãe era do tipo que tinha filho debaixo da coberta, né? Um chegou quase a cair na escada, super tranquilo, né? Também depois de tantos, né? Tá fácil de sair. E comigo já foi diferente. Eu gerei sentada, ela não, né? Teve que ir para o hospital. E minha mãe ficou 3 dias internada porque ela teve eclâmpsia, é pressão alta. A pressão dela subiu muito, onde o médico não conseguia realizar o parto. Então, com muita dificuldade, chegou o momento em que o médico chamou meu pai, olhou para ele e falou assim: olha, o senhor vai ter que fazer uma escolha. Ou a sua esposa ou a criança. Porque os dois não têm como sobreviver. O meu pai, na hora, né, naquela situação, né, eu já tinha tantos filhos, né? O que ele ia fazer com um recém-nascido? Quem ele escolheu? Óbvio, a minha mãe. Né? Ele virou para o médico e disse: salva a minha esposa. Filho, eu tenho um monte. Eu quero a minha esposa. E o médico, né, aceitou e disse: então é assim que vai ser, nós vamos salvar a sua esposa. E assim, a minha história, gente, tem muita ligação com fé, desde, né, do meu nascimento. A minha irmã tinha uma vizinha muito religiosa, tá? Aqui, gente, eu vou falar da minha religião, da minha fé, mas assim, a gente respeita a fé, a religião de todos aqui, tá? Ô, Gisele, aqui é um ambiente onde tem gente de todas as denominações, né? E é muito bacana você já fazer essa abertura, porque ainda acredito que a maior religião é a religião do respeito e do amor, né? Acho que essa sempre vai Sim, vencer, né? Essa sempre vai vencer. Então, exatamente. fique super em paz. Pode falar da sua, mas segue tranquilo. Tá, joia. Então, essa vizinha da minha irmã, né, muito religiosa, ela fez uma promessa para Nossa Senhora de Aparecida, que, né, fizesse tudo para que sobrevivesse mãe e criança. E que se a criança sobrevivesse, acontecesse tudo ok com o parto, que essa criança ia levar o nome de Aparecida. A pressão da minha mãe cessou, né? O médico estava pronto para me retirar de qualquer forma, né? E eu ia morrer. Conseguiu fazer com que com a mãe e a criança sobrevivessem. Na época não tinha ultrassom nem nada, não sabia o sexo da criança, né? E eu nasci e eu estou aqui, né? Para contar essa história para vocês hoje. Só que a minha história começou já meio, né? O médico queria me tirar, né? Meu pai já mandou, né? Bata ela, tira ela, eu quero minha esposa. Não, mas eu digo que eu vim com uma missão na vida. Eu tinha que sobreviver, eu tinha que estar aqui hoje, para que É. vocês pudessem ouvir o que eu tenho para dizer. E, e assim foi, né? Eu fui crescendo. Como os meus pais, né, tinham uma certa idade, meu pai era 10 anos mais velho que a minha mãe, então ele já logo se aposentou. O sonho dele era viver na roça, nós fomos morar na roça. E assim, para mim, criança era maravilhoso, né? Viver na roça. Só que, ao mesmo tempo maravilhoso, ao mesmo tempo eu passei por situações muito complicadas, né? Eu vou falar algo para vocês hoje que a maioria das pessoas que me conhecem, que convivem comigo, muitos da minha família não sabem nem um terço do que eu passei. E hoje eu vou falar para vocês. Porque pode ser que hoje alguém esteja passando por situação semelhante ou tenha passado para que encontre força, né? Para lutar, para vencer os seus desafios, para que você se torne mais forte. Aos 5 anos de idade, minha gente, uma criança, eu passei por abuso sexual. E não foi fácil, porque não foi somente uma vez. E eu tinha que manter calada.
porque eu tinha que proteger os meus pais. Porque o abusador era o dono do local onde a gente morava. E eu sofria ameaças. Se eu falasse alguma coisa, podia, né? Meus pais perderam o local onde eles moravam. E eu, com 5 anos de idade, eu me sentia responsável pelos meus pais. Então, eu aguentei calada, né? Eu não, dos 5 aos 6 anos, não falava nada. E foi um momento difícil. Mas eu não perdi a minha alegria de viver. A alegria de ser criança, mesmo passando por isso. E as coisas foram passando, né? Eu estudei, morava na roça, então eu tinha que andar 40 minutos para estudar. E eu tinha muito medo, né? De ter vivido já violência, eu tinha muito medo de carro, eu tinha medo de gente. Então, o caminho que eu fazia para a escola, eu ia para o meio do mato. Eu Para chegava na evitar a escola estrada? Para evitar o caminho. Para para evitar a evitar. estrada, contato com gente, porque eu tinha medo. Então eu ia muitas vezes pelo mato, né? E às vezes eu chegava na escola, né, com mato na roupa, no cabelo. E às vezes a professora até falava assim, Gisele, eu tenho certeza que você não saiu da sua casa assim, olha o estado que está chegando na escola. Mas era o meio que eu encontrava para poder chegar lá, para poder estudar, porque era algo que eu queria muito. E assim foi indo, quando eu terminei, né? Porque assim, eu fiz metade de ano de pré e metade de primeira série. E quando terminou esse ano, não tinha mais na roça. Eu tinha que ir para a cidade. Ou eu tinha que estudar no centro de Santa Branca ou vir para Jacareí para estudar. E daí foi onde que, né, meus pais morando na roça, eu tive que morar com uma irmã minha por um tempo para que, né, até as coisas ajeitarem. Daí meus pais viram que não tinha mais como ficarem morando, que tinha, né, eu pequena, eles acabaram vindo também, né, para Jacareí para que a gente pudesse ficar juntos. E assim, daí sim, viver com meus pais era muito bom, era, né, ter eles ali comigo. Mas não era somente rosas, a gente, né, sempre foi uma família Você tinha sonhos, simples. né? Sonho, Sim, plano. Os seus irmãos, por ser a 19ª, os irmãos tudo já com 20 e poucos, 30 e poucos anos, né? Quase 40, enfim, né? Já tinha a vida deles, né? sim, todo mundo já tinha sua vida. E era eu com meus pais. E assim, a gente, uma casa simples, uma casa onde não tinha nem laje. Então eu passei por muita coisa. De eu estar dormindo à noite e de repente ter uma cobra coral em cima, né, do telhado, entre os caibros do telhado, em cima da minha cama. De eu olhar e falar, e agora? Eu grito, eu saio correndo, o que que eu faço? Né? E ela cai em cima de mim. Então, assim, foram muitas coisas que eu vivi. Né? Mas, assim, para mim era normal. Entendeu? Como todo mundo vivesse, tivesse aquelas condições que eu tinha. E para mim era super normal. E teve um certo dia, né? Eu tinha em torno de uns 8 anos, eu brincando na rua, que eu era muito moleque, né? Eu adorava de ir na bicicleta, eu tinha bicicleta sem freio, eu amava, né? Brincar, muito, né? A vontade de brincar com essas coisas, eu chutava bola com os moleques, eu não tinha tempo ruim para mim. Eu era criança, por mais que eu já tinha passado por uma situação complicada, eu não deixava de ser criança, não deixava de me divertir, mesmo tendo já uma certa responsabilidade dentro da minha casa, desde cedo. E um dia desses brincando na rua, né, parou um carro na minha frente, um homem pedindo uma informação, né, nome de uma rua. E eu me aproximei para dar informação para ele, né, e ele perguntando o nome de rua, e eu não conhecia aquela rua no bairro. E de repente a minha mãe surgiu, né, e de longe a minha mãe falou: "O que está acontecendo?" Eu falei: "Mãe, esse moço está perguntando o nome da rua." Minha mãe disse: "Não, essa rua não tem aqui nesse bairro." Ele: "Ah, então tá bom." Ele saiu. Foi uns 300 metros após ele ter falado comigo, uma irmã de uma amiga minha, ela tinha acabado de descer do circular, ela tinha acabado de chegar da escola. Esse cara pegou ela. Ele era um estrupador. Ele arrastou ela pro mato, ele tentou violentá-la. E só que sim, eu tinha 8 anos, era magrelinha. Ela já tinha uns 12, 13 anos, uma mocinha, e ela já era fortinha. Ela ainda conseguiu lutar com ele. E a sorte que uma vizinha foi jogá-la no quintal. A vizinha escutou barulho, começou a gritar, e ele acabou fugindo. Né? E foi assim, uma loucura, né? No bairro. Terrível, Quando terrível. E quando eu fiquei sabendo disso,
na mesma hora, né? Minha mãe foi comigo na casa dela e eu que tive que fazer o retrato falado do cara. A E o polícia? policial olhou para a Au. polícia. E o policial olhou bem pro meu rosto e disse: a vítima era para ser você, não era ela. Então, quer dizer, mais uma vez eu, né, passei um trauma porque graças a Deus, né, minha mãe chegou na hora e me livrou daquele momento. Porque certamente ele ia me jogar dentro do carro e ele ia sumir comigo. Ah, Mas talvez eu não estivesse aqui hoje, é. para contar essa história. E eu sabia assim, era Deus cuidando de mim o tempo todo. Eu sabia que Ele estava comigo, Ele não me desamparava em nenhum momento. E depois disso eu tinha medo, né? Até para ir para a escola, porque assim, e se aparece de novo, né? Já era, Vai que era o ele segundo trauma, né? era o segundo. Era o segundo trauma forte, né? Fora os pequenos, mas forte, né? É. Sim, sim. Então você fica naquela situação, e aí, né? E na época, vira e mexe surgia boatos, né? Que tinha tarado no bairro. Quando É, surgia a isso, mulher do carro branco, o homem do carro preto, aquelas coisas. É, sim. Só que quando surgia esse comentário, para mim, era um terror. Para mim, eles estavam vindo atrás de mim. Era eu que eles queriam, sabe? Então, eu às vezes eu não queria ir na escola, ou eu fazia com que os meus amigos fossem na minha casa me buscar para que eu fosse grudada com eles. E eu pedia, não me deixa sozinha, porque eu tinha muito medo, né? Só que o tempo vai passando, você começa, né, a deixar para lá essas coisas e vamos tocar o barco. E assim, né? Mas minha vida não é somente coisas ruins, não, viu, gente? Tem muitas coisas boas também. Isso eu tinha de 8 para 9 anos quando isso aconteceu comigo. E um fato muito gostoso aconteceu comigo com uns 9 anos de idade, né? Eu estava na casa do meu irmão no Parque Santo Antônio. Meu marido tá fazendo um coraçãozinho para mim aqui. ah, 9 anos de idade, era a festa de aniversário do meu sobrinho, né? E eu tava criançada brincando na rua. E coisa de criança, né? O meu esposo, ele era vizinho do meu irmão. De repente ele sai da casa dele, eu olhei para ele assim, eu apontei o dedo e falei assim: vai ser meu. E a minha mãe, né, muitas vezes falava assim que muitas vezes, ela falava, cuidado com o que você fala. Às vezes os anjos dizem amém. Eu acho que naquele momento os anjos disseram, né? Amém. Porque com 9 anos de idade, né, eu chegar e falar que ia ser meu, mas coisa de criança. Passou, né? Eu morava num bairro longe, tudo, e o tempo foi passando, né? Então, meu pai já idoso, a gente acabou saindo do bairro que nós morávamos, que era o Santo Antônio da Boa Vista, a gente foi morar no Jardim Paraíso. Depois de lá, nós viemos morar no Jardim Gisele, Maria Amélia. Gisele, alguém botou um Oi. comentário aqui, se desse para eu ocultar os comentários, porque tá passando tudo no seu rosto. Então, pessoal, eu vou fazer isso. Eu também achei uma boa, porque eles ficam passando aqui. Eu acho até que o convidado tinha que ir para cima da tela e eu tinha que ficar embaixo, mas é o Facebook. Eu vou tentar tirar os comentários aqui um pouquinho, só para a gente poder, e logo depois você já volta com eles. Acho que faz sentido isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pode continuar, Gisele, eu vou tentando tirar por aqui. Vamos lá. Ok. Então o tempo foi passando, eu fui, né? A gente foi mudando de bairro e tudo. Eu vim morar no Jardim Maria Amélia. Isso eu já estava com 12 anos e foi um momento muito difícil na minha vida. Meu pai ficou muito doente, ele teve derrame cerebral e eu era companheira, né? Minha mãe muitas vezes saía, eu que cuidava dele, eu que ficava em casa. Então, assim, para eu poder ir para a escola, eu deixava o almoço pronto, eu colocava o prato para ele na mesa, eu tinha que fazer tudo, né, em casa, para eu poder ir para a escola. Eu esqueci de falar uma coisa, né? Quando o meu pai, né? Eles não tinham instruções, eles eram de roça. E pro meu pai, a filha mulher tinha que estudar até a quarta série. Porque mais que isso, só era para escrever carta para namorado. Então, as minhas irmãs não chegaram a estudar. E quando eu estava na quarta série, meu pai também achou que eu tinha que parar. Eu já sabia ler e escrever. Não precisava estudar mais. E para mim foi muito triste, porque eu falei, não, eu quero estudar, eu não quero parar. Eu gostava de estudar. E daí teve que as minhas irmãs também, né, ajudar a convencer, tudo.
Não, pai, as coisas mudaram, não é mais assim. Deixa ela, se ela quer, deixa estudar. E meu pai acabou aceitando, né? Então eu continuei aí estudando. Então chegou aí os meus 12 anos, né, que eu estava falando, meu pai ficou muito doente e ficou internado, tudo nesse derrame cerebral. Os médicos disseram que não tinha mais o que fazer e mandou para casa, né, para que a gente cuidasse dele em casa. Então ele não falava, não andava, só se alimentava por sonda, né? E eu era o xodó do meu pai. Eu ficava com ele, eu cuidava dele. Então nessa época eu estudava na parte da manhã. Quem é de Jacareí, né, estudava no João Feliciano e morava no Jardim Maria Amélia. Então eu saía da escola, meio-dia e pouquinho, eu subia o Morro do Parque Santo Antônio na disparada, porque eu tinha que chegar em casa e dar o almoço para o meu pai. Que por mais que minha mãe, muitas vezes minhas irmãs estavam lá ajudando a cuidar dele, ele não aceitava que as pessoas tratassem dele, mesmo que fosse através de uma seringa. Ele fazia sinal que não e dava sinal que era baixinha, né? Que era eu, que era criança. Tinha que ser você. Tinha que ser eu. Eu chegava, jogava a mochila, lavava minhas mãos e eu falava, pai, pronto, vamos almoçar, né? E eu tratava, e ele ficava olhando para mim com um olhar de gratidão, porque eu estava ali, né? Cuidando dele. E assim, só que foram 23 dias praticamente que a gente viveu essa situação com ele. Até o dia que ele passou muito mal, né? E assim, a gente tinha um vizinho que era enfermeiro, que era uma pessoa muito, muito boa. E quando eu vi que o meu pai estava diferente, não estava legal, eu corri na casa desse vizinho, né? Gritei para ele, falei, corre aqui em casa. E ele foi, né? E eu cheguei, já catei meu pai no meu braço aqui, pai, calma, né? E com o meu pai nos meus braços, e ele foi, viu sinais vitais, ele viu que meu pai estava partindo, né? E meu pai já, né, com a respiração meio ofegante e tudo, ele viu que meu pai estava partindo, ele falou assim, Gisele, vem comigo. Ele pegou, me tirou, eu falei, não, eu não queria sair, eu queria ficar com meu pai. Ele tirou eu e minha mãe do quarto, né, não deixou que a gente visse, né, o meu pai indo naquele momento. E quando meu pai acabou de falecer, daí ele foi no quarto, disse, agora vocês podem entrar, viu? E vi meu pai ali, eu com 12 anos de idade, e agora? Viu? Eu era, a minha fonte de ligação maior era com meu pai, né? A gente tinha uma ligação muito forte. Foi agora, viu? Ele se foi. Só que assim, naquele momento, eu senti que eu tinha que proteger a minha mãe, que ela precisava de mim. E ali eu ajudei a pegar roupa que a gente ia colocar nele no caixão, né? Meu pai, a funerária foi em casa, arrumar ele em casa. Eu ajudei a colocar meu pai no caixão, a vesti-lo, arrumar as flores no caixão. Então, isso é muito nítido na minha memória, sabe? Eu dando os últimos cuidados que eu podia dar para ele. Só que aquilo me marcou muito. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, né? Enterrar meu pai com 12 anos de idade. Sei que tem gente que nem, né, passou isso. E eu agradeço muito a Deus, porque eu ainda tive 12 anos com ele. Né? Isso para mim é muito, muito importante. Eu tive um pai. Quer dizer, eu tenho um pai. Não está presente aqui, mas eu tenho um pai. Né? E eu sinto que no meu coração ele está sempre comigo. E assim, quando meu pai, né, ele se foi, nós enterramos, eu senti uma carga muito grande dentro de mim. Por mais que eu tinha meus irmãos, a maioria eram casados, tinham suas vidas, eu me senti responsável. Eu assumi a paternidade, eu assumi o local, né, a posição do meu pai. E eu me tornei a mãe da minha mãe, naquele momento, com 12 anos de idade. E assim, naquele momento eu já senti que eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir à luta, eu tinha que ajudar a colocar comida dentro de casa. Então, muitas vezes eu tinha que defender a minha mãe, eu era protetora dela. E assim, eu deixei um pouco de viver a minha adolescência, né? Porque eu tinha uma missão. Era minha mãe que eu tinha que cuidar. Só que não foi fácil, foi muito difícil. Hoje eu entendo, tenho clareza, né, dos papéis. E eu não tinha isso. Essa clareza definida, né? Que eu era filha. Eu deixei de ser filha para ser mãe. Né? Só que assim, para mim era lutar, era correr atrás, era, né, fazer o que podia, ser amiga dela, acompanhar ela. Só que eu falo que Deus tem planos na vida da gente. Naquele momento, Deus me trouxe para morar na rua, né, do meu marido. Né? Eu fui vindo, foi vindo, até que a gente foi ser vizinho. E aquele sinalzinho que eu fiz com 9 anos de idade, vai ser meu, a gente começou a paquerar. Eu tinha, né, 12 para 13 anos, a gente já começou
nos olhares. Só que o meu pai, ele deixou bem claro, né? Todas as filhas namoravam com 16 anos. Então não podia namorar antes. Era 16. E eu tinha 12. O que você ia fazer? Tinha que esperar, né? E meus irmãos, tudo em cima. Ficava em cima de mim. Quando, coitado, o Luciano chegava na rua, eles me colocavam para dentro, porque eu não podia sair na calçada. Era um negócio meio assim, sofrido para nós. E as coisas foram passando. Quando eu fiz 15 anos, né? Minha mãe fez uma festa para mim de 15 anos. E na festa de 15 anos, o Luciano chegou, né, para minha mãe e para 3 irmãos e me pediu namoro, né? E eu na festa, dançando, daqui a pouco a minha irmã me chama, fala que minha mãe estava no quarto, me chamando. Quando eu entro no quarto, está minha mãe, 3 irmãos e o Luciano no quarto, né, para ouvir aquele sermão. O meu irmão, que estava no quarto, ele está assistindo aí, que eu vi ele aqui, e teve todo um sermão, né? E daí eles viram que não tinha jeito, aceitaram o namoro. E uma amiga minha, muito querida, ela falava pra minha mãe, deixa, é coisa de criança, daqui a pouco os dois largam, né? Deixa, daqui a pouco desistem. E ela deixou pensando que ia ser assim, né? E a gente começou. E assim foi indo o nosso namoro, as coisas foram, né, acontecendo, a gente lutando. Quando eu fiz 18 anos, nós ficamos noivos, e assim, eu sentia que eu tinha um companheiro do meu lado para me suportar, para me estar do meu lado, me amparando em toda aquela situação, né, que eu tinha passado. E quando a gente estava próximo de casar, eu cheguei para o Luciano, né? E daí foi que eu contei o que eu falei para vocês hoje. Que eu consegui falar para vocês hoje, eu não tinha falado para ninguém. Eu chamei o Luciano para uma conversa, para mim era para terminar, né, antes da gente casar. E eu cheguei para ele para contar, né, tudo que tinha acontecido comigo. E eu falei para ele, né, na hora que eu terminei de contar, eu falei, agora você pode ir embora. Entendeu? Porque eu não me achava digna. Eu tinha crença de não merecimento. Eu achava que eu não merecia ser feliz. Entendeu? De um pecado que não era meu. Tá? E a gente muitas vezes carrega dores que não é nossa com a gente. E eu carregava essa dor comigo. E ele, na hora, ele olhou para mim, me abraçou e falou assim: você tá louca? Você acha que eu vou te deixar? Eu falei, mas nunca, nunca que eu vou te abandonar. E assim, eu chorei horrores com ele, sabe? Porque eu falei assim: se ó, me ama, né? Porque para mim isso era muito grave, era um pecado meu muito grave, né? E que ele não merecia ter uma mulher como eu. E ele falou assim: não, você não tem culpa de nada, né? Eu te amo e eu quero ficar com você. E para mim aquilo foi um alívio, né? Liberta. Porque por mais que eu ia para a igreja, por mais que muitas vezes eu confessava, eu falava que para mim aquela dor, né, aquele sentimento era culpa minha. E muitas vezes os padres olhavam para minha cara e falavam assim: Gisele, esse pecado não é teu. Se liberta disso. Não carregue isso com você. E na próxima eu falava de novo, porque para mim eu carregava isso. Era muito forte. E o Luciano teve essa participação muito grande, né, para me libertar disso. E logo vocês casaram depois? Aí logo depois vocês casaram? Sim. Ficamos noivos no meu aniversário de 18 anos, no meu aniversário de 19 anos nós casamos. Então, foi tudo mês de julho, a gente casou. E quando nós falamos que ia casar, todo mundo assim, mais 2 crianças, eu com 19, ele com 22. A gente não tinha casa, a gente não tinha nada, a gente tinha o nosso amor. A nossa vontade de ficar junto, de crescer junto, é o que a gente tinha. E ali começou uma luta constante, né, de batalha, né, pra gente começar, a gente comprou um terreninho, acabou por, né, situações da vida, a gente teve que desfazer esse terreno, mas eu digo que Deus coloca anjos na vida da gente, né? A gente querendo construir, ter a nossa casa, aconteceu a situação que a gente teve que deixar, e eu falei assim, agora, né? A gente tinha que sair da onde a gente estava morando. Eu falei, meu Deus, e agora? Para onde nós vamos? Para onde eu vou viver? Porque pagar aluguel, pagar um terreno e construir, a gente não tinha condições. Eu falo que Deus coloca anjos, né? Eu tinha o meu chefe, na época eu trabalhava no escritório de advocacia, que ele foi assim um pai até para mim. Ele falou, não, ele me viu triste, eu não falei nada. Ele, o que está acontecendo? Eu acabei contando, ele falou assim, não. Ele falou assim, você vai ligar agora para uma cliente dele, e falou assim, e fale meu nome que ela vai te ajudar. Eu liguei para essa mulher, que é uma pessoa abençoada, uma construtora aqui de Jacareí, né, Ana Ângela,
E ela foi um anjo também, que nos ajudou muito todo o processo. A gente acabou comprando uma casa deles, foi providência de Deus na nossa vida. E nós compramos a nossa casa no Jardim das Oliveiras, onde a gente começou mesmo, né, a nossa história, nossa casinha. Compramos para pagar em 25 anos, como muita gente, né, luta para ter o seu lar. E com as dicas dela, a gente conseguiu, em 2 anos, quitar a nossa casa. Viu? Ah, E a gente festejou, a gente fez até churrasco de tem alegria. 19 anos, essa é uma, né? Para quem tem 19, 20 anos, né? Imagina, naquela época, começando. Sim, e assim, daí foi, depois que a gente tocava, né? A gente comprou o carrinho e assim a gente foi crescendo. Até o momento que nós chegamos e falamos, opa, agora tá na hora da gente ter o nosso filho, aumentar a família. Vamos agora nos preparar para receber uma criança. E começamos a tentar, e nada. Né? Então, falei, opa, vamos no médico. E marcamos consulta, fui no médico, fiz exames. E daí eu recebi um banho de água fria, né? Com o resultado dos meus exames. O médico disse que eu tinha, que meus 2 ovários, eram infestados de ovário policísticos, né? E que isso não deixa com que a mulher engravide. E ele falou que talvez eu tivesse que fazer um tratamento, de repente, por uns 5 anos, mas não era certeza que eu fosse engravidar. Aquele momento, né, você tem aquele sonho, né, a maioria das mulheres sonham em ser mãe, em ter seu filho e aumentar a sua família. E eu queria muito. Né, você volta para casa triste. E eu ajoelhei, eu conversei com Deus, eu agradeci a Deus por aquele momento. Eu falei com Deus, falei, Senhor, eu gostaria muito de ser mãe, mas já te agradeço de todas as formas o que o Senhor está fazendo na minha vida. Se o Senhor achar que eu devo ser mãe, eu serei muito grata. Mas se eu achar que eu não devo ser mãe, eu já me sinto mãe dos meus sobrinhos. Eu já sou grata por eles. E mantive a minha confiança em Deus. Nessa época a gente trabalhava no grupo de oração. Então, eu constantemente em oração, teve um momento, né, na igreja que, numa pregação, a irmã falou assim, tem uma mulher aqui que está pedindo muito a cura dos seus ovários. Mulher, tome posse dessa cura. Na hora eu falei, é minha, eu pego, né? Falei, é pra mim. E eu cheguei em casa, né, meu marido estava trabalhando, quando ele chegou, eu falei assim, olha, tem uma notícia para te dar. Deus mandou um recado, né? Você vai ser pai. E ele falou, eu aceito, eu quero, né? Ele se empolgava comigo, né? E a gente confiante ali que Deus ia prover na nossa vida. E eu acredito muito no Deus do impossível. E outro dia eu rezando em casa, eu de joelhos, minha Bíblia na mão, né? Conversando com Deus. Deus falou comigo que eu ia ser mãe e que meu filho ia chamar Gabriel. Naquele momento me arrepiou muito, né? E eu agradeci a Deus por aquilo que ele estava me trazendo. E eu cheguei pro meu esposo e falei assim, ó, Deus confirmou que você vai ser pai e nosso filho vai chamar Gabriel. E foi um momento de muita alegria pra gente, né? E a gente confiante que ia acontecer. Isso tudo demorou 1 ano e pouco, esse processo. Até teve o dia que eu senti no dia da concepção do meu filho. Eu senti como se Deus colocasse a mão dentro de mim e ele falasse, ó, tá aqui, ó. Seu A obra tá presente. feita. O meu presente. Eu senti Deus fazendo a obra dele ali. E foi muito, muito forte para mim. Que eu não conseguia me mover, eu sentia. Né? E naquele momento eu falei, eu já estou grávida. Eu sabia disso. E das outras vezes, né, acontecia que a mulher, quando ela tá tão ansiosa para ser mãe, ela começa a ter sintomas. É menstruação que atrasa, ela sente enjoo, ela sente um monte de coisa. E eu sentia quase todos os meses. O teste de farmácia era todo mês que eu fazia. E quando fazia, dava negativo, pronto. A menstruação E era vinha. tudo. Tudo psicológico. A cabeça comanda. E dessa vez, eu não fiz, quando atrasou, eu não fiz nenhum exame, porque eu tinha certeza que era Deus. Eu marquei a consulta com o médico, fui nele para poder fazer o exame, não tive pressa para buscar o resultado. Até a minha mãe que foi buscar o resultado para mim, e depois meu marido foi levar no médico para a gente ter certeza. E antes do meu marido levar, quando minha mãe trouxe o resultado, eu abri, era tudo números, né? Não tinha clareza, mas assim, eu tinha certeza no meu coração que era Não é verdade. assim, né? Tá grávida ou não tá grávida, né? Não é assim, né? Uhum. Era um monte de números.
Daí eu liguei para minha comadre, né? Que eu tenho, falo que é uma irmã que Deus me deu, que não é de sangue, né? São amigos muito queridos. E eu liguei para ela, né? Falando, e ela ansiosa, ela vai agora no pronto-socorro, né? O médico fala para você. Eu falei, não, não tem porquê ter essa pressa. Deus sabe todas as coisas, né? Amanhã o Lu leva no médico e tudo bem. E o Luciano do dia levou no médico, e daqui a pouco ele me liga no trabalho, todo feliz, dizendo que realmente eu estava grávida, né? E já saiu contando para todo mundo, todo feliz, porque a gente ia ter o nosso filho. Mas, né, as coisas foram passando, os meses foram passando, e estava tudo bem, tudo certinho, tudo no esquema. Quando chegou, estão perguntando aqui se eu fiz tratamento. Eu não fiz tratamento nenhum. Não fiz tratamento. Eu só acreditei na providência divina. Eu acreditei em Deus. Que Ele ia fazer o milagre dentro de mim. E Ele fez. Só como, né, a vida a gente tem que dar valor, né? Já foi provado tantas vezes, por que que eu não sei? Quando eu estava no 8º mês de gestação, fui fazer o último ultrassom. A gente foi fazer o 3D, porque a gente queria, né, ver certinho a carinha dele. Eu vi que o médico fez uma cara meio de preocupado. E ele ficou lá, né, várias vezes no exame. Ele perguntava para mim se nos meus últimos ultrassons tinha dado tudo ok. Eu disse que sim, estava tudo perfeito. E eu, com aquela felicidade toda, nem me liguei, né, para a situação que o médico estava informando. E foi, né, que na hora que terminou, ele falou assim, você espera que você já vai levar o resultado. E já, daí me entregou o resultado, olhou para mim, falou assim, marca urgente a consulta com seu médico. Falei, tá. Peguei o ultrassom, até olhei, né, mas não entendia nada. Marquei com o médico no dia seguinte, já fui no médico. Daí, quando ele abriu o exame, ele olhou para mim e falou assim, Gisele, tem uma notícia para te dar. Tava eu e meu esposo do lado. Ele falou, os rins do seu filho não funcionam, nem direito nem esquerdo. Gente, mais uma vez, é como se o chão abrisse, né, nos meus pés. Peraí que agora, quando você toma um respiro aí, olha só. Você não existia da barriga da sua mãe. Depois teve um problema, com 5 anos de idade, do abuso. Com 8 anos, te livraram da mão de um estuprador. Depois foi a questão do casamento, né? Daquela maneira. Aí não consegui engravidar, engravidou. Aí A perda depois do pai, a perda do pai. Então estamos no 7, boa, perda do pai. Depois agora 7, não consegui engravidar. Engravidou e no 8º mês, o que o médico disse? Que os rins do meu filho não funcionavam. Uau. E foi assim uma situação, né, pra gente, a gente ficou perdido. Eu falei, como? A gente sabe que sem rins, como você vive? É complicado. Uma criança, um recém-nascido, imagina. O que essa criança ia passar? E daí o médico falou, né, que talvez, ele falou que tinha condições de mexer no meu filho dentro do meu útero, né, dentro de mim. E De eu olhei abrir bem pra cara do você médico e fazer e alguma coisa? mexer dele. Ele não queria fazer o parto no 8º mês. Ele falou que podia fazer uma cirurgia, mexer no meu filho dentro de mim. E eu não permiti. Eu falei, não. Eu olhei pro médico e falei assim, quando meu filho nascer, se for necessário, vocês podem fazer tudo o que for possível e impossível pelo meu filho. Mas a minha barriga ninguém vai mexer. Só Deus. Eu não permiti. Uau. E assim, naquele momento, eu me entreguei a Deus. Eu falei assim, Senhor, o Senhor não faz a obra pela metade. O Senhor me deu essa gravidez e o Senhor vai me dar esse filho. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor é o Senhor, Deus dos milagres. E assim, eu me entreguei muito em oração, eu confiei muito em Deus, que Deus ia curar o meu filho dentro de mim. E isso aconteceu, foi próximo do feriado de Corpus Christi, que a gente vai viver agora, né, no próximo mês. E assim, eu rezava todos os dias, né? Eu já agradecia, né? O ato de agradecer, gente, é muito importante. Antes até de você receber aquilo que você tanto deseja. Tá? Fica uma dica para vocês. E eu já agradecia porque eu tinha certeza. Né? E eu tinha uma música dentro de mim que eu vivia cantando, que é o Deus do Impossível. E ele fala, né? Faz da estéril mãe de filhos. Eu não podia ter filho, ele já colocou essa criança dentro de mim, né?
E eu senti ele fazendo ali a obra dele. E ele vai dar esse filho sem rins, né? Sem funcionar? Não, vai Sim. funcionar. Eu acreditava. E na noite que antecedia o feriado de Corpus Christi, né? Eu e meu marido, a gente sempre tinha o hábito, e tem até hoje, né? Meu filho, a gente reza juntos para dormir. A gente faz a nossa oração em família. E eu rezei, né? Coloquei em oração, tudo e fui dormir. Nessa noite, eu sonhei que quando eu recebi a Eucaristia, Deus estava curando o meu filho. E aquilo foi muito, muito forte dentro do meu coração, que Deus estava realizando a cura dele. Eu acordei numa felicidade, viu? Numa animação que eu não via a hora de ir para a igreja, porque eu sabia que aquele momento era crucial para o meu filho. E chegou o momento da gente ir, né? Eu, meu marido, minha mãe, nós fomos, né, para a igreja. Eu, enorme, porque eu engordei 16 quilos na minha gestação, eu estava enorme. E na hora em que eu recebi a Eucaristia, a minha barriga parecia uma escola de samba. Meu filho, ele pulava, ele esperneava dentro de mim. Eu sentia um calor, meu corpo arrepiava. E eu sabia que o Espírito Santo estava ali realizando. Deus realizava a cura naquele momento. E foi muito forte. Eu chorava, que assim, para mim era uma emoção muito grande. Só eu sabia o que eu estava sentindo. E o Lu olhava para mim do meu lado, ele, né, que eu já tinha falado para ele que era o momento da cura. Ele olhava para mim, né, confiante, e só eu sentindo aquela emoção. E tem um momento, né, onde que o padre ele sai com o Santíssimo da igreja e faz uma procissão. Eu estava tão eufórica, né, com o barrigão tudo, que eu deixava o meu marido e minha mãe idosa para trás. Eu queria ir atrás de Jesus, porque eu estava tão contente, tão feliz com aquilo, que eu queria correr atrás de Jesus. E meu marido puxava, ele, calma, me espera sua mãe, né? E eu lá, empolgada, porque eu sabia que Deus tinha realizado a cura. E passou, né, o resto daquele mês, para que, né, meu filho nasceu no dia 14 de julho, e chegou no dia, né, já inteirou 9 meses, eu fui no médico, e ele acompanhando, né, nos último mês é constante as consultas. Daí ele falou, Gisele, eu queria tanto parto normal, né? Ele falou assim, olha, 9 meses, você não tem indício de parto normal, ele só tá encaixado. Ele falou assim, não dá pra gente ficar esperando muito, que já tinha uma situação, né, pros médicos, que eram os rins dele. Falou, não dá pra esperar. Eu falei, doutor, mete a faca, vai ter que sair. Por cima e por baixo, né? Ele, sério? Sério, bora lá. Ele falou, então, vamos marcar. Ele falou, pra hoje. Eu falei, demorou. Ele falou, já, final da tarde você interna. Fui, tranquilo, né? Ele examinou, tava tudo perfeitinho. Daí chegou a tardezinha, a gente, né, eu e meu esposo, nós fomos pro hospital. E quando a gente fez a internação, a enfermeira, né, vai fazer os exames, depressão, tudo mais, que é a rotina do hospital. E foram escutar o coração do meu filho. E a enfermeira começa e não escuta. Viu? Não ouve o coração dele. Troca de aparelho, não ouve. Pega um outro aparelho, não ouve. Chama outra enfermeira, não ouve. Chama a chefe das enfermeiras, não estão ouvindo. Pegaram um outro aparelho. E nesse momento, elas começam a fazer cara preocupada. Gisele, quando você foi no médico? Falei, hoje de manhã. Estava tudo bem? Falei, estava. A gente não escuta o coração do seu filho. Ah, Nesse momento, o que você pensa? Viu? Já ô Gisele, e assim, né? Arranca um olho, os dois olhos que eu tenho, mas não mexe com meu filho, né? Assim, né? Não sim. mexe, né? Com certeza. Só que naquele momento, você não olhava para mim, eu olhava para ele e agora, né? Você não quer pensar na coisa ruim, mas não tem como, você pensa. E a única coisa eu falava, Senhor, o Senhor não faz a obra pela metade. Nós chegamos até aqui, viu? Nós chegamos até aqui, nós vamos até o final. E daí a chefe da enfermagem pegou um outro aparelho e ela, com muito cuidado, foi. E eu falava com ele, né? Foi, filho, chuta aqui pra mamãe te sentir, né? Mexe aqui pra Ah, mamãe. E não mexia, ele não mexia. Com muito custo, a enfermeira conseguiu escutar lá no fundinho, bem baixinho, o coração dele. Quando a gente ouviu, eu falei, tá vivo, graças a Deus. Tá fraquinho, mas tá ali, tá vivo. E, né, daí vamos embora já, logo pro centro cirúrgico. O Lu assistiu o parto, né, e foi muito, muito gratificante quando ele nasceu. Ele nasceu com a carinha virada pro pai, né? O pai viu o filho já olhando para ele, viu? Ele ainda ajudou
para quem morre de medo, né, pavor de sangue, eu achei que ele fosse desmaiar, ele aguentou firme ali do meu lado. E quando meu filho nasceu, os médicos simplesmente trouxeram para que eu olhasse rapidamente e já correram com ele. E o Luciano correu atrás. Por quê? A preocupação dos médicos era com os rins dele. E já começaram um monte de exame, ultrassom nele, batalha de exame, por quê? Para os médicos, essa criança, os rins dele eram comprometidos, né? Ele ia passar por muita dificuldade. E fizeram vários exames e não deu nada. Os rins do meu filho eram perfeitos. Mesmo assim, o médico ainda saía do hospital já com uma guia para que fizesse o outro ultrassom. E eu fui fazer o ultrassom. O médico olhou para mim e falou assim, mas por que pediram ultrassom para essa criança tão novinha? Ele é perfeito. Os rins dele é perfeito, não tem nada. Eu olhei para o médico e falei assim, eu tenho essa certeza. Mas os médicos não tinham. E, assim, aquele momento para mim era Deus provendo na minha vida. Sabe? Ele nunca me desamparou. Desde dentro da barriga da minha mãe. Ele não desamparou o meu filho dentro da minha barriga. E ele não ia desamparar a gente. E foi, assim, algo muito... de muito amor, de muito contato com Deus. Eu sempre tive muita fé. E, né, logo que a gente também saiu do hospital, a primeira visita que o meu filho fez foi, né, a gente aqui de Jacareí, na igreja, na Santíssima Trindade, na paróquia, né? A igreja do Bom Sucesso. Jesus ficava exposto ali, né, o dia todo. Eu fui com meu marido na igreja, foi a primeira visita do Gabriel, né, meu anjo Gabriel. E eu subi até o altar. Eu fiz que nem no filme do Rei Leão, né, que ele levanta o filho. E eu fiz a mesma coisa com o meu filho. Só que eu levantei para Jesus. Eu levantei o meu filho diante de Jesus. Eu olhei para Jesus e falei assim, Senhor, ele não é meu, ele é teu. O Senhor me emprestou para que eu cuidasse bem dele. E eu peço que o Senhor me ajude. Eu consagro a vida dele em tuas mãos. Naquele momento eu senti assim, agora eu estou tranquila. Ele é de Deus, né? Ele está protegido. Deus está tomando conta da vida do meu filho. Para mim aquilo foi muito, muito gratificante. E assim, meu filho, né, graças a Deus, foi crescendo. A nossa vida foi melhorando, graças a Deus. E quando meu filho tinha 3 anos de idade, né, eu passei por uma situação complicada. Mais uma vez, a gente ia aprovado, né? E eu estava no meu trabalho, de repente eu senti uma dor muito grande e eu tive que sair do trabalho já direto para o hospital, né? Eu cheguei a travar a coluna, não conseguia andar direito e fui para o hospital com medicação forte e fui para casa, tive que passar no especialista e eu fui tratada como se fosse nervo ciático. Só que isso me levou num processo de muita, muita dor. Foram 3 meses de cama. Eu perdi os movimentos das pernas. Eu não sentia, entendeu? Da cintura para baixo. Você podia beliscar, você podia fazer o que fosse, eu não sentia. Eu tinha que pegar a minha perna e colocar no local, porque eu não conseguia. E muitas vezes o meu filho de 3 anos, ele me ajudava a colocar roupa, porque eu não conseguia fazer sozinho. Ele me ajudava, com 3 aninhos. E foi um processo muito difícil. Mas, assim, Deus sempre coloca anjos na vida da gente. E um dia com muita dor. E, assim, a dor era tão insuportável que muitas vezes eu queria serrar minha perna. Se eu tivesse um serrote na minha frente, eu serrava minha perna. De tanta dor que eu sentia. E, assim, eu me retorcendo, às vezes, na cama com muita, muita dor. Eu tinha um crucifixo em cima da minha cama, né? Eu só olhava para Jesus e falava, Senhor, essa dor que eu tô sentindo não é maior do que o Senhor passou por mim. O Senhor aguentou, eu aguento. Eu vou aguentar passar por isso. E aquilo via me confortando naquela situação de dor. E como eu disse de anjos, né? Um amigo da empresa, ele me ligou para saber como que eu estava e falou, Gi, muda de médico. Falou, me passou até, falou assim, tentou fazer acupuntura, né? Falou, por favor, tenta alguma coisa diferente. E ele passou... tem um senhor para mim, né, que é de São José, um acupunturista muito, muito bom, um senhorzinho, um japonesinho, uns 80 anos já. E eu fui até no dia, meu marido não podia ir, até o meu compadre, que a gente fala que é nosso irmão, né? Ele que foi me levar, eu arrastada, porque assim, eu não conseguia andar, praticamente. Muitas vezes o Luciano me arrastava nas costas, me jogava de cavalinho nas costas, porque eu não tinha movimento. Dentro de casa, eu usava a cadeira do computador para eu movimentar. Eu pulava da cama na cadeira e é assim que eu me arrastava. Para eu poder tomar um banho, para eu poder fazer alguma coisa.
Quando eu fui, né, nesse senhor, e ele fez um processo de acupuntura, de massagem, me colocou, né, no lugar. Com 3 sessões, ele conseguiu tirar 50% da minha dor. Então, já comecei devagarinho a andar, já me ajudou bastante. Só que ainda eu tinha um processo. E nisso eu fui também, né? Tinha trocado de médico. O médico, quando olhou para mim, falou assim: o seu não é nervo ciático, o seu é hernia de disco. Vamos pedir uma ressonância urgente para você. Daí fiz a ressonância e realmente constou que eu tinha 3 hernias de disco. E falou: seu caso é cirúrgico, não tem que fazer. E já me encaminhou para um neurocirurgião, que era na época dos Bambamãs em São José, né? Que era o Dr. Alfredo Jorge, que era um excelente neuro. E o doutor, ao olhar meu exame, falou: e o estado que eu estava, cirurgia. E já pediu os exames, tudo para mim, tudo. E tinha que trazer de fora, né, o jogo de pinos que teria que colocar, que eram 3 jogos de pinos que ia ser colocado na minha coluna. E então foi esse processo todo, eu fazendo os exames. E nisso, eu fui também, né? Comecei a conseguir, como já melhorou um pouco a dor, consegui ir na igreja. Eu fui no grupo de oração. Só que eu não falei nada para ninguém. Eu sentadinha no banco, né? Ainda com dor e tudo. Para sentar era ruim. Eu sentadinha veio né? Uma pessoa abençoada, né? Um menino, um rapaz de muita fé. Ele estendeu a mão sobre mim sem tocar em mim e começou a fazer uma oração. Mas me doía tanto, eu tinha tanta dor enquanto ele fazia oração, que eu tinha vontade de esmurrar ele. Meu, eu queria bater, meu, de tanta dor que eu sentia. Eu me esticava, né, no banco da igreja. Eu falei: que dor é essa? Meu, eu falei: bater na cara dele, porque tá judiando de mim. Mas era Deus me curando. Naquela noite, eu fui para casa andando, da forma que eu não estava. A minha casa, na época, tinha 6 degraus, né, para descer na garagem. Então, o Lu me carregava. E nesse dia eu fui, né, uma pessoa que me levou. E daí o Luciano, quando chegou do serviço, eu desci a escada para encontrar com ele. Ele olhou pra minha cara assustado, falou: o que aconteceu? Meu, foi Deus. Não tinha outra explicação. Era Deus, né? Ô, Gisele, E nisso, na semana, oi. muitas pessoas entraram aí depois, até para explicar. A Gisele fez um comentário no começo, muito, muito legal, dizendo assim: poxa, Ivanilton, eu professo uma fé, né? Ela é católica, eu também sou católico, enfim. Ela professa uma fé, falou: então eu vou dizer da minha fé. Embora ela disse algo assim muito lindo, dizendo o seguinte, que ela, independente da religião na qual você tenha, e no Deus no qual você acredita, né? É uma questão de acreditar, né? De fé, enfim. E aí, Gisele, vamos lá. E daí foi que a gente. é, Depois disso eu comecei a andar. E na semana eu já estava marcado o retorno com o médico para que eu já pegasse a guia para fazer a cirurgia. E quando eu cheguei no médico, o doutor Alfredo Jorge olhou para mim e falou assim: mas o que está acontecendo? O que eu estou vendo, né, nos seus exames não condiz com o que eu estou vendo aqui. E ele me apertava, ele fez eu andar na ponta dos pés, de calcanhar, ele fez eu pular, ele fez eu agachar, ele fazia, botou eu ver a estrela do consultório, né? Porque ele não acreditava naquilo. Ele falou: impossível. Nenhum. Eu falei: o estado que você estava, você tem 3 hernias de disco, bilateral, né? O meu disco ele rompeu bilateralmente. Ele chegou, né, afetar um pouco da medula e falou assim: não era. Não era para você estar andando, para você estar sem dor. E foi impossível. Ele olhou bem para minha cara e falou assim: eu não sei o que aconteceu. Mas deixa eu tirar uma foto sua, viu? Uma foto do seu exame, porque isso eu tenho que guardar comigo. E falei: você não vai fazer cirurgia. Não tem por que eu te operar. Não sei o que aconteceu. Eu falei: eu sei. Eu Foi sei, né? Deus. Eu sei. Foi Deus. Mais uma vez, fazendo um milagre na minha vida. E eu saí do consultório muito feliz, né? E algo aconteceu um pouco antes, né? Tava tudo pronto para minha cirurgia. Falando desse casal de compadres que são os amores da nossa vida. A minha comadre começou a pesquisar, né? Sobre cirurgia na coluna, tudo. Ela ligou para mim desesperada. Falou: Gisele, você tem certeza que vai fazer? Eu falei: eu tenho que fazer. Ela falou: pelo amor de Deus, você sabe que você corre risco de ficar na cadeira de roda? Eu falei: eu sei. Meu, claro que eu sei. Falei: se caso acontecer de eu ficar na cadeira de roda, eu só peço a Deus que coloque pessoas para arrastar a minha cadeira para que eu possa continuar servindo Ele. Meu. Ela na hora ficou até muda. Em Deus, se Ele achar que eu devo ficar na cadeira de roda, eu vou ficar. Mas eu vou continuar servindo Ele.
mesmo na cadeira de roda. E a minha cura foi assim, né? Tanto que foi muito rápido. Tirou a dor com a mão, sabe? E eu comecei a viver vida normal, trabalhando, cuidando do meu filho, vivendo vida normal. E isso foi em 2006, né? E logo que eu voltei a trabalhar, houve um concurso na empresa, né? Foi ter assim, um negócio muito louco aconteceu. A empresa cismou de fazer um concurso lá de Miss Simpatia. E de repente, a pessoa que estava montando o negócio falou: Não, Gisele, você vai participar? Eu falei: Não, não, e me inscreveu, o Luciano deu apoio. Eu fui, tinha ensaio, tinha que usar salto, na época eu não podia usar salto, né? Por causa da situação. E fui, usei salto, tudo, fizemos o desfile, mesmo que era dentro de uma empresa, mas tipo, era 500 pessoas assistindo, tinha jurados e tudo mais, tinha coreografia, tinha troca de roupas, era um monte de coisa. E eu ganhei esse concurso em primeiro lugar, no mesmo ano. E para quem talvez nunca mais andasse, ganhar um concurso, eu falei, como assim? Né? Como assim, E, né? e eu fui. Isso foi 2006. 2007 a gente passou por um outro processo de dor, né? Dessa vez foi o irmão do meu esposo, que era o único irmão que ele tinha, né? Aos 19 anos, começou a passar com uma situação complicada e a gente começou a correr nos médicos e depois foi diagnosticado com linfoma de Burkitt, né? Com câncer no intestino. E foi assim 4 meses de muito sofrimento. A gente teve que ele foi caminhado para Campinas, ficou no Unicamp. Então todo final de semana nosso era lá com ele. E foi um processo dolorido pra gente, né? Ele, sim, era o único irmão do meu marido e eu tinha um carinho muito grande por ele. A gente se dava muito, muito bem, né? E, assim, ele queria muito um sobrinho, né? Então ele tinha o Gabriel, assim, com aquele amor e, de repente, ele na cama, sofrendo, né? E a gente teve que levar o Gabriel para vê-lo na UTI, porque assim, ele queria muito ver o sobrinho. E a gente conseguiu. E foi um processo de muita dor pra gente. E eu rezava muito, né? E Deus falou comigo sobre a cura dele, mas que a cura dele não seria do corpo, mas que seria da alma, né? E assim, na Unicamp, ele se voltou muito para Deus, foi um processo muito lindo de amor com Deus. Quem muitas vezes ia levar a comunhão para ele era o padrinho de batismo do padre Marcelo Rossi, então a gente conversava muito dentro do hospital, né? Um homem de muita, muita fé e foi muito grande pra gente, só que não era o plano de Deus que ele estivesse com a gente, né? Ele acabou falecendo e a gente continuou, né? A gente teve que continuar a vida, né? Era mais uma perda, mas a gente tinha que lutar, tinha que viver. E naquele momento eu comecei a pensar algumas coisas na nossa vida, né? Porque assim, a gente tem sonhos que muitas vezes a gente guarda pra gente. Você tem medo de encarar o teu sonho, de fazer aquilo acontecer, de repente largar alguma coisa que tá certo para uma coisa duvidosa, né? E eu e o Luciano, a gente tinha um sonho. A gente tinha um sonho de ter uma casa, né? Que era um sobrado, de corredor dos dois lados. A gente tinha na nossa cabeça que a gente queria. Só que a nossa casa era uma casa simples, né? De meio lote, tudo, que não tinha condições de ter aquilo. Teve um momento que eu virei pro Luciano, né? Já quase um ano depois, virei para ele e falei assim: vamos vender essa casa? Vamos atrás do nosso sonho? E assim, a nossa casa é o nosso xodó, porque a gente lutou tanto para conseguir, né? Ele, tem certeza disso? Eu falei, tenho, bora lá. Vamos correr atrás do nosso sonho. E eu sempre fui, né? Eu sou meio tubarão, né? Que vai, se joga e faz. E ele, sim, ele embarca na minha. Ele, vamos então, você quer? Vamos embora. E assim, a gente vendeu nossa casa e a intenção era comprar uma outra. Porque nessa época eu já tinha ideia de cuidar da minha mãe. Trazer minha mãe para morar comigo, né? Ela morava com a minha irmã e eu queria trazer para mim. E só que na minha casa, eram 2 quartos, então ia ser meio apertado, tudo. Eu queria dar o melhor para ela. E a gente vendeu nossa casa e começamos a correr atrás para comprar outra. E não encontrava, de acordo com a nossa renda, né? Que dava para a gente comprar e fazer tudo que tinha que fazer. Claro. Nós tivemos que comprar um terreno, meu. De casa a gente comprou um terreno. Daí eu tinha que entregar a casa que nós tínhamos vendido. Passa, né, os 3 moraram num quarto, com as minhas coisas montadas no porão do meu irmão, para a gente poder construir. E foi uma loucura, né? A gente foi 8 meses vivendo assim, até teve um certo momento que a minha irmã, né, ela me ligou e ofereceu a casa dela para mim, que ela queria ir embora para Caraguá. E daí eu fui para a casa dela, fiquei mais um ano na casa da minha irmã e a gente construindo. O Luciano, muitas vezes, né? Tudo na vida, gente, é com batalha, é com luta.
Isso faz a gente dar É. valor, né? Que a gente dá muito mais valor. E o Luciano, quando ele saiu do serviço, ele era servente do pedreiro, né? E às vezes a pessoa olha pra gente, nossa, mas eles têm uma vida abençoada, tem isso, aquilo. Mas não sabe o que a gente passou, né? O processo que foi pra gente construir tudo isso. E foi uma luta constante. E a gente construindo, eu saí do serviço, vinha carregar bloco, ia, né, ajudar a carregar as coisas, a gente trabalhando constantemente para a gente construir. E logo a gente conseguiu fazer a nossa casa, nos mudamos. A minha mãe, quando eu fui para casa da minha irmã, ela já ficou comigo. E depois a gente, né, veio para cá e eu construí a minha casa assim. A gente estruturou a minha casa, mesmo sendo um sobrado, a maioria das casas, os quartos são em cima. Mas eu É. tinha minha mãe idosa. Como que eu ia colocar os quartos em cima? Para que ela, né, ficar subindo e descendo escada? Eu coloquei os quartos embaixo, para que ela não tivesse que subir. Então eu projetei, eu fiz o quarto para Quando você ela, foi para né, a casa gente nova, marcou tudo. quando você foi para casa Oi? nova, sua mãe já foi com você. Foi comigo, né? Já foi comigo. Eu sempre, né, tava sempre constante com ela, dando assistência, mas aí ela já veio morar comigo. Tinha o quarto dela, tudo bonitinho. E assim, a nossa família que era três, tornou quatro, e a gente vivendo, né, muito bem. Minha mãe idosa, então ela tinha hipertensão, vira e mexe, era uma batalha, porque ela passava mal, às vezes, do nada. A pressão dela chegava a 20, 23 por 10, e era uma loucura. E eu tinha que sair voando de casa para correr, né, com ela para o hospital. Então, era um processo, muitas vezes, complicado nessa luta nossa para o hospital, né? E, e assim, a gente começou a nossa batalha, a nossa casa, e foi um momento muito, muito gostoso da nossa vida. E em 2012, né, eu resolvi assim, não, eu preciso voltar a estudar. Né? A minha vida era passando por tanta coisa, a gente lutando, e eu não tinha ainda estudado. Né? Falei, eu preciso voltar a estudar. E daí, em janeiro, eu falei pro Luciano, falei, eu vou estudar. Ele falou, bora, vamos lá. Eu já fui, fiz minha matrícula, né, para começar a estudar. E no começo do ano, em fevereiro, já tinha começado as aulas, a minha mãe caiu doente. Chegou a ficar na UTI, ficou muito mal. Os médicos até chegaram a dizer que não tinha muito mais o que fazer, né, na condição dela. E foi complicado, porque o Luciano trabalhava à noite, a minha mãe no hospital, o meu filho, né, ainda criança. Muitas vezes ele ficava sozinho dentro de casa para que eu estivesse na escola. E quando eu falo que Deus coloca anjos na vida da gente, né? Eu na escola, muitas vezes o filho ligava, chorando, mãe, né? Eu tô com medo, eu tô sozinho. Vem ficar comigo. Gente, que mãe que aguenta, né, seu filho ligar chorando, né, dizendo que tá com medo e quer você. Né? Aí eu chorava na escola, eu entrava, né, em desespero. Eu falei assim, e agora? Viu? Daí né, eu falo de anjos. Deus tinha dois anjos na escola, são dois amigos. Um amigo e um amigo, que eles eram meus anjos ali. Gi, vai embora. A gente responde chamada para você, a gente te ajuda se tiver um trabalho, alguma coisa. E eu vim correndo para casa para ficar com meu filho. Então, assim, foi um processo complicado. Teve momento de eu falar assim, eu vou desistir. E os dois viraram para mim e falaram assim, não, a gente começou junto, a gente termina junto. Você não vai desistir, a gente vai te ajudar. E eles realmente, e o Lu me apoiando. Vai, vai. E muita gente foram contra, até na minha família foram contra que eu estudasse. Porque como a minha mãe morava comigo, para a maioria das pessoas, era minha obrigação de cuidar dela. Eu tinha que largar tudo. E muitas vezes eu vi que eu tinha que largar estudo, largar emprego para cuidar dela. Só que chegou um momento eu falei assim, não, eu não posso parar minha vida. Eu tenho que seguir, né? De tantos Não, filhos, porque só eu e tenho que também, né, cuidar. Gisele? E também, né, Gisele, seguindo, quem disse que você ia deixar de cuidar dela, né? As pessoas confundem isso, né? Sim. É que tem gente que se esconde atrás para não fazer aquilo que tem que ser feito, né? É um ponto de atenção muito grande. Tem gente, às vezes, que usa isso para não cumprir com o seu plano de vida, né? Não, não posso porque eu fico com a minha mãe. A sua mãe tem quantos anos? Tem 55, tem 60. Ela tem alguma coisa? Não, não tem nada. Entenderam? Então, você ter feito isso não quer dizer que você não cuidava, né? Não é assim, né? E aí, Sim, vamos lá. mas eu também tinha que fazer algumas coisas. Eu tinha um filho pequeno, eu tinha que pensar no É. futuro do meu filho, né? Eu tinha minha família. E foi um processo muito difícil. Ela teve que ficar um pouco na casa da minha irmã, até melhorar um pouquinho, ela já voltava para minha casa. Que minha mãe não conseguia ficar muito tempo na casa dos outros filhos, porque ela sentia que a minha casa era a casa dela, era o lar dela. E ali que ela queria E, ficar. e quem perdeu o começo ou chegou depois
vocês entenderem, quando a Gisele, a mãe dela ficou grávida, a Gisele é uma filha, é a 19ª filha do mesmo casal. Não é aquele um por parte de pai tem outro, não. É 19ª filha do mesmo casal. Quando a mãe dela ficou grávida com 48 anos, a mãe dela falou: e agora? Poxa, não era para vir? A mãe dela escreveu uma carta para a rádio da cidade, e aí pedindo conselho. Tinha um programa que era assim, e a mulher da rádio leu a carta dela, foi escolhida e disse assim: olha, fique em paz, fique tranquila, porque esse filho que está no teu ventre é a pessoa que vai cuidar de você lá na frente. Contei direitinho? Sim. Ah, então eu gravei aqui, coisa boa. Então, para quem pegou eu no meio e chegou depois, agora vai entender um pouco mais isso. Não, assim, não estou falando em questão de tempo, gente, mas de emoção, estamos na metade ainda. Vamos lá, Gisele. E assim, continuei, consegui estudar, né? Minha mãe sempre com a gente. Meu marido chamava de chaveirinho, porque onde a gente levava, a gente ia sair com os amigos, reunir com os amigos, a diversão era os dois. Que ele provocava ela provocava ele, era motivo de riso. Tem amigos aqui Então, que estão aqui vocês me assistindo, falaram sabem disso. que ela protege o Luciano em vez de proteger você. Sim, se eu brigasse com ele, ela defendia ele, que ele era muito bom, que eu não podia brigar com ele. Eu puxava um saco dele tremendo, né? Ele era um filho para ela. E ela amava ele como filho. Então a nossa relação aqui em casa era muito boa. Ele até brincava, tudo, né? Questão morar com, né? Ter a sogra morando dentro de casa, mas pra gente era muito tranquilo. Claro que tinha muitas vezes que minha mãe de idade, que eu na posição de mãe da minha mãe, às vezes eu tinha que chamar a atenção dela, eu tinha que dar uma corrigida, que às vezes eu até competia com o meu filho, né? Que ia ter mais direito de ficar perto de mim, sabe? Tinha umas coisas de criança e que eu tinha que falar assim, eu falei assim, são duas crianças que eu tinha que cuidar. Mas era muito, muito gostoso essa convivência, né? E assim, como a gente teve uma criação, né, dura, os meus pais, a gente não foi criado com aquela coisa de ficar dizendo eu te amo, de demonstrar sentimento. E quando eu tive a minha família, a gente sempre foi de olhar no olho do outro e falar eu te amo, né? Eu pro meu marido, né? O meu filho, ele pra gente, meu filho pequenininho, ele chamava pai, 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 mãe, mãe, mãe. A gente, o que foi, filho? Te amo, né? Aquela coisa de amor. Só que a gente com a minha mãe não tinha esse hábito, e minha mãe também não tinha. E o meu filho chegava com a minha mãe, ele pegava no rosto dela assim, vó, eu te amo, né? E ela ficava desconcertada. Ela falava também, viu? Porque ela não conseguia falar para ele desse Porque sentimento. não teve isso, né? Não teve, né? Não teve, né? Ela não teve dos pais também, né? Então como é que faz, né? Não quer dizer que não amava, né, Gisele? Não Sim, quer dizer que não era o amava. jeito dela. A gente, quando conhece um pouco mais as coisas, né? Cada um tem uma. A gente nós chamamos de linguagem de amor, né? Cada um tem um jeito de É. expressar. O dela era ato de serviço, viu? Era lavar uma louça, era, sabe, fazer um café, fazer alguma coisa. Para ela, era demonstração de amor. E de tanto o meu filho cobrar ela, né? E falar assim: vó, fala para mim que você me ama. Fala, vó. Até que ela aprendeu. Eu te amo. E ela começou a dizer também, falar, demonstrar esse sentimento e falar que amava. Ela aprendeu com o meu filho, né, com uma criança, a demonstrar esse amor. E assim, as coisas foram passando, né? E minha mãe, vira e mexe, tinha problema de saúde, a gente era correria com ela. É, e foi em 2014, né? Eu, graças a Deus, eu mudei posição de empresa, comecei a ganhar mais, consegui fazer mais coisas por eles, dar, né, condição melhor para ela e fazer mais coisas. E pela minha família foi muito bom, né, eu poder ter essa condições devido ao meu estudo, devido a ter batalhado, lutado para conseguir algo melhor, né? E minha mãe poder presenciar. E muitas vezes ela fala assim, ela falou, você faz coisa que é de homem, né? E ela se admirava com as coisas que eu fazia, de eu ser uma mulher e lutar tanto e fazer, né? Coisas para ela, para a gente. Só que assim, o tempo foi passando e a minha mãe foi dificultando um pouco mais a situação para ela. E em 2018, aniversário do meu filho, nós estávamos aqui em casa, né? A gente fez um bolinho e um churrasquinho aqui só para, né, os padrinhos. E daí um compadre nosso estava com o filho recém-nascido,
falou que ia embora, minha comadre falou assim, eu vou pegar um pacote de fralda pra você no carro, eu vou também, né? Vou descer. E eles desceram e a gente tudo aqui conversando. Eu não vi que a minha mãe foi atrás. E eu sempre deixava para ela: mãe, vai subir, vai descer a escada, me avisa. Eu subo com a senhora, eu desço com a senhora. Então, era a regra nossa. Ela viu eles descendo, curiosa, quis ver o que estava acontecendo. A minha mãe foi para a escada. Ela errou o degrau e a minha mãe caiu da escada. Ela foi bater na cabeça, né, o rosto de frente, uma escada de mármore. Ela foi batendo cada degrau, até chegar no último. E a gente, né, com música, tudo, nós não ouvimos. A minha comadre, que estava lá embaixo, ela escutou um barulho. E ela entrou. Quando ela entrou na sala de jantar, ela viu minha mãe, aquela poça de sangue, minha mãe caída, ela deu um berro. E todo mundo, né, saiu desesperado para ver. Aquela sensação de ver a minha mãe naquela situação, na escada, toda ensanguentada, aquela poça de sangue, e aquele susto pra gente, né? Minha irmã gritava e naquela hora eu tinha que deixar a filha de lado e ser a socorrista. Eu não podia ser mais a filha. Então você agir com consciência, deixar o emocional e agir com o racional naquilo que eu tinha para fazer, né? Os comandos que eu tinha que dar e assim, todo mundo não mexe, tem que chamar o resgate. Eu falei, não, se eu esperar resgate, a minha mãe não vai chegar viva no hospital. Porque eu sabia que a pressão dela ia a milhão e ela não ia aguentar. Então, todo aquele cuidado pra gente fazer a remoção dela, né? E pede pra puxa o carro, pega o documento pra mim, e aquela coisa toda. Quando a gente conseguiu tirar minha mãe do estado que ela tava, que eu olhei no rosto dela, todo desconfigurado, né? Sangue jorrando. Falei, meu Deus, e agora, né? Peguei um pano pra estancar o sangue, colocamos lá no carro. Os homens tudo ali, né? E foram as mulheres que socorreram, né? Eu como motorista, foi minha irmã e a minha comadre, né? Que tá aí comigo. Até a minha comadre falou assim, foi a primeira vez que ela andou de ambulância comigo, né? Que era o meu carro, não era ambulância. Porque eu fui tão rápida, né? No hospital, porque eu sabia que era crucial a minha rapidez em socorrer a minha mãe. E foi tenso pra gente, né? Chegar no hospital. Eu estava acostumada naquela correria. Eu já sabia onde ficava a cadeira de roda no hospital. As enfermeiras olhavam para mim e já sabia. Gisele, o que aconteceu com sua mãe? Né? Então, tinha tudo aquilo. Eu já falava o que tinha que fazer. E assim, foi um processo complicado. Minha mãe tinha quebrado o rosto em vários pedaços. E tinha que fazer cirurgia. Então, ficou uns dias na UTI, porque a pressão dela subiu muito. Foi para 26/12 a pressão da minha mãe. Ela tinha quantos anos? 86. 86. 86 anos. Então, assim, foi um negócio complicado. E daí, tive que deixar a minha mãe no hospital. Ela teve que ficar na UTI e tudo. Daí não tinha mais o que fazer, né? Até minha irmã falou assim, você que vai decidir. Né? Porque eu não queria que minha mãe fizesse cirurgia, né? Você se responsabiliza. Eu falei, gente, não tenho o que fazer. Né? Eu quero minha mãe bem. Eu acredito em Deus, ela vai ficar bem. Né? E deixei minha mãe na UTI, eu tive que voltar para casa. Meu filho triste, todo mundo aqui esperando, né? Não tinha nem cantado parabéns pro meu filho. E daí você respira e fala, agora é minha vez de ser mãe. Eu fui mãe da minha mãe, eu cuidei, eu fiz o que tinha que fazer, agora eu tenho que ser a mãe do meu filho. Né? Vamos cantar parabéns, vamos cortar o bolo, né? E vamos, claro que não tinha clima para festa, mas vamos cortar o bolo, vamos dar atenção para ele, porque era aniversário dele também, né? E o seu coração tá ali apertadinho. Mas eu tinha vários papéis para cumprir. E foi que minha mãe, né, a gente coração na mão, mas fez cirurgia, passou por muita coisa. Veio, né, como eu trabalhando, foi para casa da minha irmã, ficou um pouco lá, depois volta para minha casa de novo, né? Todo esse processo foi passando, até que minha mãe chegou 2019, né? Ela ficou bem, tudo. 2019, a minha mãe ficou ruim de novo. Corre a gente de novo com ela para o hospital. Daí teve que colocar o marca-passo. Foi um processo complicado pra gente, né? Já estava ali, 87 anos. Então, fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, né? Super forte. Só que daí os órgãos dela não conseguiam mais acompanhar o coração. O coração estava batendo legal, mas os órgãos não estavam. E a gente corre para lá, corre para cá com o hospital. O médico muitas vezes falou para mim assim, teve um dia falou assim, Gisele, quanto tempo você demora para chegar da sua casa ao hospital? Falei, doutor, eu dirigindo, uns 3 minutos eu tô aqui. Ele olhou para mim e falou assim, olha, se a sua mãe tá viva até agora, é muito da sua agilidade. Mas vai ter um dia que você não vai conseguir chegar aqui. Que você não vai chegar a tempo. Viu? E ela vai morrer no seu carro.
Aquilo me chocou, assim, sabe? Eu falei, não, eu não quero minha mãe morrer no meu carro, sem eu poder fazer nada. Porque muitas vezes ela com dor imensa, eu dirigia com uma mão e a outra eu massageava o peito dela. Entendeu? Ah, E era assim, sabe? Era um negócio constante de sufoco que eu passava. E como ela morava comigo, era eu que tinha que correr, eu que tinha que fazer. E muitas vezes eu passava a noite no hospital e ia trabalhar no dia seguinte, né? E com um sorriso no rosto, não deixava a peteca cair, tinha que fazer. Eu tinha meu papel como profissional. E a luta, né? E vamos à luta, tudo. Só que as coisas foram complicando. E chegou perto do carnaval do ano passado, daí minha mãe piorou tudo. Foi para o hospital por uns dias, acabou ficando em coma. E a gente viu que o processo estava realmente complicando. E até que um dia eu falei pro meu filho, né? Vem, vamos ver sua avó. Ele pegou, ficou meio assim, mas ele foi. Eu acho que era o que ela, né, precisava para poder, acho que se despedir, porque ele era o xodózinho dela. E ele foi, conversou com ela em coma, né? E ali eu conversei, ali já o padre já tinha ido, a gente tinha feito tudo que tinha que fazer. E eu entreguei ela na mão de Deus. Falei, Senhor, isso foi no ano passado. ano passado. Falei, Senhor, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, entendeu? Agora tá em tuas mãos. Claro que eu queria minha mãe comigo, mas era a vontade de Deus que tinha que prevalecer, entendeu? E eu lembro que isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira, Dia das Mulheres. Lembro perfeitamente. 8h20 da manhã, meu telefone toca. Eu no Dia 8 trabalho, de março. 8 de março. Meu telefone toca, eu atendi o telefone, né? Um número diferente, era uma enfermeira do hospital, pedindo que eu fosse urgente para o hospital. Eu falei, mas é urgente? Ela falou assim, é. Naquele momento eu já sabia do que tinha acontecido. Eu só liguei pro meu marido na hora, falei, me encontra no hospital, é a mãe. E eu saí na disparada, tem a minha estagiária na época, ela falou, Gil, eu tô com o carro aqui. Eu falei, então vamos. Ela me levou, nós fomos disparada, chegou na porta do hospital, falou assim, Gil, eu vou com você. Eu falei, não, volta pra fábrica, porque os meninos precisam de você. Essa missão é minha. Eu tenho que enfrentá-la sozinha. E eu entrei no hospital, né? Eu já fui direto na UTI. A enfermeira já encontrou comigo, me segurou. Ela falou assim: eu falei assim, eu sou filha da dona Inocência. Ela falou assim, senta. Ela falou, por favor, senta aqui. O médico tá vindo falar com você. E eu sentei, o médico veio rapidamente, né? Com mais uma enfermeira. E ali ele começou a falar. E quanto mais ele falava para explicar tudo o que ele tinha feito, parece que abriu um buraco nos meus pés, viu? E ele falava assim, você tá sozinha? Ele falou, liga para suas irmãs. Eu falava, não, doutor, eu sou a mais forte. Pode falar para mim. E daí ele chegou e falou para mim assim, olha, fizemos tudo o que tinha para fazer, mas às 8h20 a sua mãe faleceu. Cara, aquele momento assim, eu olhei, sabe, eu olhei pro médico e falei, não, tá de brincadeira? Porque quantas vezes eu vim para esse hospital, né? E toda vez eu saí com a minha mãe. Eu vou sair com ela de novo. Eu virei pro médico e falei assim, doutor, eu quero ver minha mãe. Ele falou, mas tá sozinha? Eu falei, doutor, eu quero ver minha mãe, por favor. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, eu quero ver minha mãe. Daí a enfermeira, né, ele olhou pra enfermeira e falou assim, doutor, eu vou com ela. Daí ele falou, tudo bem, vem comigo. Eu entrei na UTI, eles tinham acabado de tirar minha mãe do leito, né, que ela estava, tinha colocado na maca, né, que é uma maca de alumínio, né, que eles colocam, já embrulhadinha. Cara, quando eu olhei minha mãe embrulhada, né, não estava mais na cama, me deu um negócio ruim, né, e eu peguei e descobri a minha mãe, né, o rosto dela, assim, descobri. Eu toquei na face dela, falei, mãe, fala comigo. Mãe, né, eu tô aqui. E ela não falava. Daí eu peguei e abri o olho dela. Eu peguei e abri, falei, olha pra mim, eu tô aqui, mãe, a gente buscar, né? Eu abri o olho dela assim. Só que quando eu abri o olho, eu vi um olhar diferente. Não era um olhar mais vivo. Né? E eu não queria que meus irmãos passassem por aquela dor. Né? Visse aquilo. Então eu falei assim, essa dor é minha, eu tenho que passar. Né? Eu fui destinada a cuidar do meu pai e da minha mãe até o final. Eu nasci com essa missão. Né? Essa missão é minha. E naquele momento, assim, quando eu vi aquele olhar, eu falei, ela não está mais aqui. Minha mãe foi embora. Daí eu tive a certeza que ela tinha me deixado. E quando eu olhei para trás, a enfermeira segurando a sacola com as coisas dela. E apontando para mim, né? Que era a única coisa que eu ia sair daquele hospital. E eu ali aguentando firme, né? Claro que a lágrima escorria, mas eu segurando firme ali, eu não desmontei. Eu peguei a bolsa da minha mãe e eu falei assim, pronto, eu já vi. Né?
O médico me deu um abraço ainda, né? Me deu um abraço e falou assim, né? Que Deus confortasse, né? Me confortasse, confortasse a minha família. Eu olhei para ele e falei, doutor, o que eu faço agora? Ele só falou assim, olha, você tem plano funerário? Eu falei, tem. Ele falou, vai lá que eles vão te ajudar. Entendeu? Eu falei, tá bom. E assim, quando eu saí no corredor da UTI, carregando aquela sacola sozinha, eu falei, não, como assim que eu tô saindo sozinha? Nisso meu marido entrou. Ele abriu a porta da UTI e foi entrando. Quando eu vi ele, eu desmontei, né? Que daí foi o momento que eu não aguentei mais. E daí eu abracei, chorei, né? Respirei fundo, falei, não, eu tenho que ser firme, porque eu tenho coisa para fazer. Entendeu? Eu tenho que cuidar da minha mãe até o último momento. Entendeu? Até o enterro dela, eu tenho que cuidar dela. E eu saí ali, eu falei, a primeira coisa, a minha preocupação era com meu irmão, que mora na cidade do lado de Curitiba, né? Em São José dos Pinhais, que é o mais longe. Eu falei pro Luciano, sim, por favor, liga para ele, porque eu não vou aguentar falar com ele. Agora eu não consigo. E daí o Luciano ligou para ele enquanto eu me restabelecia, eu pegava força, eu pegava fé, Senhor, me ajuda, porque a minha missão ainda não acabou. E ali eu me fortaleci, o Luciano ligou para ele, e eu preocupada com os outros irmãos, né? Que eu tinha que avisar. E eu tenho uma irmã que a pressão dela cai, ela desmaia, então eu tinha que ligar pro meu cunhado, escondido, e falar para ele, calma ela, e né, dar mensagem. Fui no trabalho do outro irmão, falei com o chefe dele, o chefe falou, não, não conta um recado desse, você que vai lá. Fez eu entrar, mas quando eu entrei dentro do trabalho dele, ele olhou para mim e falou assim, aqui dentro do meu trabalho? Ele já chacoalhou a cabeça e falou, mãe. Eu falei, entendeu? Eu falei, eu tenho, daí tinha uma outra irmã que, né, morava sozinha, eu falei, eu preciso cuidar dela, corro na minha irmã, então assim, eu não me dava o direito do luto, né, de sofrer naquele momento, porque eu tinha meus irmãos para cuidar, e daí eu, né, ligando para outra irmã para cuidar da outra, para que eu pudesse correr atrás de funerária, para que eu pudesse no cemitério, eu tive que fazer a exumação do corpo de um outro irmão, acompanhar, e é doloroso também, né, você vê a alçada de uma pessoa, né, um irmão seu ali, quando, né, puxou ali o crânio do meu irmão, ele rolou e foi parar no meu pé, sabe assim, você... E eu sozinha, vendo aquela situação, falei, mas eu tenho que enfrentar, eu tenho que passar por isso. E passei, e o Luciano muitas vezes olhava para mim e falou assim, chora, você tem direito de chorar, você tem direito de ter o seu luto. E eu queria cuidar de todo mundo, como a vida inteira eu tinha que cuidar, sabe? Eu preocupada com todo mundo e resolver tudo. E assim, e Deus coloca anjos na vida da gente, né? Eu falo, meus amigos chegados, os meus irmãos de pastoral, né? Me ampararam de um jeito, ficaram constantemente comigo ali, do meu lado, me dando toda força. Nossa, o velório enchia de tanto amigo que a gente tinha ali, pessoas queridas, me aconchegando. Então eu sabia que Deus enviava pessoas para dizer que eu não estava sozinha e que eu não ia ficar sozinha. E minha mãe foi enterrada no dia 9, né? E quando terminou, né? Era um dia que a gente tinha missão na igreja. Eu trabalho na equipe de batismo, né, e a gente tinha preparação. Minha mãe foi enterrada de manhã, né? À tarde, eu fui para a igreja. Viu? Todo mundo espantou, eu estava lá. Claro que eu não tinha, eu dou palestra, eu não tinha condições de dar palestra, mas eu estava ali. Eu falei assim: Deus fez tanto por mim, tanto por ela. Viu? Não tem lugar melhor para eu estar nesse momento do que estar com Deus. Eu fui para a igreja, eu fui estar ali com meus irmãos de caminhada, estar com Deus, na casa do Senhor. Eu falei, é aqui que eu preciso estar. E no dia seguinte, né, tem uma coisa que muito me acalma quando eu estou muito triste, né? Tem dia que você não está legal, quando eu estou muito estressada, o meu marido sabe. O que me acalma é o mar. É o que me faz, praia. Me tranquiliza. Ir pra praia. Ir pra praia. É sentar na beira da praia, contemplar a beleza que Deus fez, é falar com Ele. Isso renova minhas energias. E para não ficar em casa, porque a presença da minha mãe era muito viva, ela viveu aqui dentro. Eu passava em frente ao quarto dela e eu chegava sentada, né? Na poltroninha dela, achando televisão. Então, assim, daí meus compadres, né? Meu marido combinava, não, vamos levar essa mulher pra praia, vamos sair com ela aqui de casa no domingo. E na praia, né? Eu gosto muito de fazer caminhada. Eu saí andando na praia, conversando com Deus. E ali eu falei para ele, falei, Senhor, a minha missão encerrou. Eu cumpri com o meu propósito. Eu vim para cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu cuidei do meu pai até ele praticamente começar a morrer no meu braço. E eu cuidei da minha mãe até no enterro dela. Viu? Acabou. Acabou minha missão. Eu não tenho mais nada para fazer.
Acabou. E eu sentia isso, que tinha acabado. A minha missão tinha se encerrado naquele momento. E assim, nós caminhando, voltando para a areia, eu sentei um pouquinho, de repente veio uma garoa, que a gente não sabe, né? Onde o tempo estava bom até. Veio uma garoa fria. Nós juntamos as coisas rapidamente e viemos no carro. E ninguém falou nada pro outro, vamos embora. Não, simplesmente guardamos as coisas, entramos no carro e a gente saiu. A gente estava na praia de Mococa, né, amor? E tem uma serrinha logo depois ali. Logo que a gente saiu na serrinha, e tava meio parado o trânsito, meu marido olhou, né? Porque ele tinha um ângulo melhor, tinha um ônibus na minha frente, e falou assim: amor, acho que aconteceu um acidente aqui na frente. Tinha acabado de acontecer um acidente. A hora que ele falou isso, eu não pensei duas vezes. Eu abri o meu porta-luva, na minha função eu sou técnica de segurança do trabalho também, socorrista. Eu catei meu par de luva, eu saí do carro correndo, eu não pensei. Não é louca, gente? Não é louca? Louca do bem, viu? Tô dizendo. Eu aqui tô chorando, eu tô rindo, coisa doida. E aí? Eu saí correndo, né, para ver a situação. Eram dois carros que colidiram de frente, um deu até perda total. E daí você, né, na minha função, a gente tem que fazer análise, né, do acidente, tudo. Eu olhei, um condutor que ocasionou o acidente, ele era deficiente auditivo, que tinha um sinal no carro, eu percebi, e juntou a gente querer bater no cara. Eu tive que apartar a briga, né, botar o povo para correr. Falei, ninguém vai bater nele, porque ele é um deficiente. E pedi para ele se acalmar, né? Perguntei se doía alguma coisa, ele falou que não. Falei, calma, e pedi uma pessoa ligar para o resgate. E no outro carro era uma família, né? Um rapaz com a mulher grávida de 8 meses e duas crianças, um de 4 anos, mais ou menos, uns 2 anos. E eu, naquela situação ali, calmando, fui ver as crianças, não tinha fraturado nada, estava tudo ok. Daí duas mulheres pegaram as crianças. Só que sim, eu não conhecia as pessoas, então eu ficava preocupada. Levam essas crianças, né? Que infelizmente não tem maldade. Então, e o meu marido, meu compadre, que ali é uma serra, eles começaram a cuidar do trânsito para que não acontecesse mais acidentes. E eu sozinha ali, cuidando dos acidentados, né? E o marido no condicionado, e a mulher tinha muita dor. Ela dor na barriga, e ela colocava a mão embaixo, né? E para ver se não tinha estourado bolsa. E ela falava que estava molhado. E ela falava que estava com dor nas costas. Eu falei, gente, e queriam remover. Eu falei, não, ninguém vai botar a mão nela. Né? Ela tá com dor na coluna, ninguém remove. E eu comecei a acalmar, colocar a mão na barriga dela. Ela, nossa, meu filho, meu filho vai viver. Eu falei, calma, vai acontecer tudo bem. Ela, tô com dor. Eu falei, essa mulher vai entrar em trabalho de parto, eu vou ter que realizar um parto aqui, dentro desse carro. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Né? E falei, Senhor, chega logo esse resgate, eu rezando, eu cuidando dela, de olho nas crianças, né? Tomando conta daquela situação, até que o resgate chegou, os bombeiros da gente ajudou a fazer a remoção dela do carro com maior cuidado, né? Colocar as crianças no carro de resgate, entregar aquela família, explicar para o corpo bombeiro tudo, sobre o cara que também era deficiente auditivo. Quando estava tudo encaminhado, tudo certinho, que o carro saiu do corpo bombeiro, eu falei, agora eu posso ir embora, né? Ao entrar no meu carro, eu caí no pranto. Eu chorei feito criança. Porque Deus falava comigo, sua boba, a sua missão não acabou. A sua missão começa agora. A missão com seus pais, sim, ela se encerrou. Mas você tem uma missão ainda maior, que é cuidar dos meus filhos. É cuidar das pessoas que precisam de mim, que precisam de você. E aquilo no meu coração era tão grande, eu falei, eu tenho muito por fazer. Eu tenho muito ainda para cuidar. Eu deixei de ser mãe da minha mãe, mas eu tenho muitos filhos espalhados por aí que precisam de mim, que precisam, né, do meu apoio. E muitas vezes eu já fiz isso, de ajudar amigos, de ajudar pessoas estranhas, que às vezes ligavam, que eu não sabia de onde, né, casais, passando por situação difícil, eu e minha mãe, a gente largava tudo para poder socorrer, para poder ajudar. Isso é missão. É Deus colocando missão. E eu digo que tudo o que a gente já fez, tudo que eu faço, né, o trabalho para Deus, tudo que eu já fiz, é pouco perto do que Ele faz na minha vida, para minha família. E a missão continua. E o que eu quero falar para vocês, gente, por mais que você tenha passado por situação difícil, por provações, quem não passa, como eu passei, não desista de ser feliz. Não desista de sonhar, de lutar pela tua vida, pela tua felicidade, pela tua família. Viu? Deus tem um propósito na tua vida. Acredite nisso. E todo mundo nasceu para ser feliz. Lute por isso.
né? Que todos vocês possam ser felizes, possam amar mais, perdoar mais, estar mais próximo das pessoas que você ama, dizer o eu te amo para que não seja tarde, né? E não esperar diante de um caixão, como aconteceu com meus pais, para você dizer que amava. Então, ame. Ame cada dia mais. E sejam felizes. Ai, Gisele, o que eu vou dizer para você agora? Ai, ai. Por isso que essa série, sabe, Gisele, se chama Mães que Inspiram. Mães que inspiram, né? As mulheres que inspiram, mas mães que inspiram, né? Assim, eu tenho que dizer assim que Deus é muito bom comigo, né? E colocam assim pessoas, e quantas pessoas aqui já passaram aqui. A Ellen tá batendo palma ali em cima. Já virei fã dela, já virei fã dela, gritou lá. Então, Gisele, olha só. Eu digo assim que, sabe, que é um lugar muito lindo preparado para nós, né? Mas isso vai depender muito, muito do nosso coração, do nosso jeito de ser. E, principalmente, a grande diferença é o quanto nós amamos. Não é assim? O Sim. quanto a gente amou. O quanto a gente. Eu tô vendo aqui a galera, eu tô acabada, tô desidratada, tô não sei o quê. Aqui, ó. Gente dizendo frase, que a missão do ser humano é ser feliz, obrigado. Eu não tenho dúvida que deve ter impactado muitos corações. Primeiro, né, gente, para a gente parar de reclamar, né? Da unha encravada, que foi o exemplo que eu dei no começo, de coisas que são tão assim pequenas. Eu acho assim que a gente perde tanto tempo com isso, né, Gisele? A vida é muito simples, Sim. muito simples, muito simples. E você nos disse hoje, nos deu o exemplo, que poderia ter desistido, você teria todos os motivos para desistir. Mas não, está aí, né? É só a gente não desistir e amar. Não adianta desistir e ficar com o braço cruzado. Eu não quero falar muito aqui, porque. Não, eu também quero. Quanto mais eu falo, mais eu me esvazio aqui. Não, eu quero ficar com tudo isso aqui para mim. Eu não quero perder nada do que você partilhou com a gente, falou com a gente, fez com a gente nessa noite. Eu só tenho a agradecer. E agradecer muito, muito, muito. Deixa eu pedir para alguém digitar para nós aí, como é que as pessoas te seguem aqui nas redes sociais, te seguem no Instagram? É Gisele Berozzi? Gisele Berozzi no Facebook e no Instagram é Berozzi Gisele. Ah, inverteu. Tá bom, eu vou pedir para alguém digitar aí. O Lu tá aí. Aí, se Tá alguém digitando. puder digitar isso aí, aí fica super em paz. Gente, era isso. Gisele, muito, mas nós vamos encerrar junto, tá? Junto, Sim. junto, junto. E eu vou deixar uma missão. Vou deixar uma missão para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora. Uma missão. Gisele teve lá a missão de que cuidou, foi cuidada pelos pais, entendeu a missão e cuidou deles, né? Muito bem. E aí, olha só, o distanciamento, a Ellen estava me falando esses dias, gente, o distanciamento, ele é físico, ele não é social. Tem uma conhecida que é uma psicóloga dizendo que tem pessoas já de 60, 70 anos em consulta com ela, chorando, se acabando, porque os filhos, Gisele, estão agradecendo por causa da pandemia, que não precisa ir lá ver, não precisa fazer nada, não precisa ligar, não precisa nada. Gente, o distanciamento, ele é físico por causa da pandemia. Quem é responsável faz o distanciamento, mas ele não é social. Olha isso aqui, as telas, olha aqui as coisas, né? Tá tudo aqui. Eu posso ir, eu posso voltar, eu posso ligar, eu posso fazer tudo por aqui. Como assim, né? Então, assim, a missão que eu deixo já são. Você sabe que horas são? Eu acabei de ver aqui. Falta 5 para as 10. Nossa, coisa boa, passa rápido assim mesmo. Então, olha só. O que acontece?
Se você, e quem aí não tem os pais, pudesse, daria o que tivesse agora para 5 minutos, para uma prosa, para uma conversa. Olha, aqui teve gente aqui escrevendo, olha, eu estava precisando ouvir isso hoje. Olha só, são as missões que Deus te deu. Então, olha, vou deixar a missão para você, que ao desligar aqui, ligue para quem você ama, diga que você ama. Não espera mais, a não ser que você ligue, a pessoa esteja dormindo, então você faz isso. Tá bom, Gisele? Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Dê um abraço no Gabriel, no Luciano, por mim, pela minha família, por todos eles. E eu, olha, vou dormir com um presente hoje. Tá bom? Eu que agradeço, gente. Gratidão, né, por me ouvir. Vocês hoje fazem parte também da minha história, coisas que eu nunca tinha falado para a maioria das pessoas. Hoje eu falei para vocês, porque eu queria realmente que a gente aprendesse alguma coisa, né? É na dor que a gente se fortalece e que É. vocês se sintam cada vez mais fortalecidos. Tá bom. Quem quer dar um tchau para você e para todo mundo que tá aqui, ó? Tchau. O Brenão. Tchau, meu lindo! Já tá de Um pijama. Dá beijo! tchau para todo mundo, Breno. Tchau, gente. Bom Tchau, final de gente, boa semana. noite! Fiquem com Deus. Tchau, Gisele.